antes de dar aula, botei meu carro para consertar lá em Niterói, e falei pro mecânico assim, Chico, olha só, vou dar uma corridinha aí, daqui a pouco eu volto, você dá para deixar meu carro pronto até 2 horas da tarde? Não, dá, sem problema, pode vir que o teu carro vai estar pronto. Aí saí 7 horas da manhã, né, Michel? E fui em direção a Maricá, correndo, né? Tinha que fazer 7 horas de corrida aquele dia. Aí bati 3 horas e meia lá e voltei numa região onde você quase não tem quiosque, quase não tem nada de resgate, porque propriamente você tem que voltar caminhando ou correndo, não tem jeito, né? Na praia de Itaipuaçu. Aí quando eu voltei, o cara falou, Ribeiro, você tá roxo, cara. Você tava onde? Não, eu fui pegar uma praia ali, pertinho de casa. Pô, o carro ficou pronto. Daí fui para casa, almocei, e peguei o carro e fui em direção à academia da praia, que tinha que dar aula da academia da praia, de spinning das 5 horas da tarde até 10 horas da noite, né, Michel? Daí todo mundo que eu olhava assim, pô, Ribeiro, você tá roxo. Não tinha me olhado no espelho ainda, né? Michel, eu fazia aula depois, fiz as 5 horas de spinning, né? No ritmo mais calmo, mais cadenciado, mas fiz. Na última aula eu quase desmaiei na bicicleta, quando eu fui me olhar no espelho, eu tava no negro, tava um negão roxo. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de dar continuidade aqui à parte 2 da conversa que eu comecei com o Alexandre Ribeiro, nosso grande Alexandre Ribeiro, torcedor do Fluminense, dançarino e também ex-campeão do Ultraman do Avaí, eu queria lembrar aí a todo mundo que por acaso não viu ainda o post, não viu ainda no Facebook, no Twitter, já faz aí uma semana que você também pode ouvir o Endorfina através do Spotify. É só você entrar lá na tua conta do Spotify, seja ela qual for, na abinha ali de podcasts, e você digita Endorfina, Michel, e você vai achar o nosso programa, e é só você seguir e você vai ter automaticamente à sua disposição todos os episódios já disponíveis do Endorfina. Mais uma maneira da gente estar atingindo aí vocês, aumentando o nosso público, e uma maneira mais simples, mais prática, né? Muitas pessoas ainda tinham dúvidas de como acessar o podcast, apesar de que tem lá também na página do endorfinabr.com na internet uma abinha falando como que você acessa. Então, mais uma vez aí um facilitador, mais uma ferramenta aí para estar fazendo com que a palavra do Endorfina chegue a maior número de pessoas. Então, como eu estava dizendo, sem muita demora, vamos lá dar sequência aí à parte 2. A conversa com ela estava muito legal, a gente resolveu parar para que ela não ficasse tão longa e continuar. E vocês ouvem o que a gente conversou nesse episódio especial, parte 2 do episódio 15. E aí nessa parte a gente aborda finalmente o assunto do Ultraman. Ele conta aí pra gente como é que ele entrou nessa de Ultraman, como é que foram aí as vitórias. Ele fala bastante também do Race Across America, que é um tópico aí que eu e muita gente temos bastante interesse. O Alexandre também foi recordista mundial da prova na categoria duplas com o Ricardo Arapi. Ele fala da família, ele fala da rotina esportiva dele hoje, ele fala do envolvimento da família, enfim, muita coisa legal nessa segunda parte do Endorfina. Muito obrigado, bons treinos e até a próxima. Um abraço. Na semana passada, a gente conversou com a Lei, conheceu um pouco da história dele, de como é que ele ingressou no triatlon,
a história de correr uma prova de 10 quilômetros com apenas 10 anos, maratona com 15, a história que ele contou de uma avó e de um avô que provavelmente deram essa carga genética para ele de ser um triatleta de endurance e ultra endurance de sucesso. E agora, nesse episódio, a gente ainda aborda muito assunto que o Ale tem para contar. Aliás, o cara é uma enciclopédia viva, ele lembra dos tempos, das colocações, não só dele, mas também das pessoas que chegaram na frente ou atrás dele. Então está sendo muito legal, o retorno das pessoas desse primeiro episódio foi bacana demais. Então a gente segue aqui com essa parte 2 do episódio com Alexandre Ribeiro. Oi, Ale, bem-vindo aí novamente, vamos continuar nosso papo? Obrigado, Michel, estamos de volta aí, com certeza, tem muita história ainda para contar aí, vamos embora. Boa, garoto. Esse é o Endurance do Endorfina. Maravilha. Bora lá. Ô, Ale, antes da gente falar do Ultraman, que é um assunto que interessa a mim e a bastante gente, com certeza, vamos voltar um pouquinho aqui ainda às histórias do triatlon, que no programa passado você acabou relembrando aí algumas histórias que foram importantes e marcantes para você. Mas a gente também não pode esquecer do teu recorde em Porto Seguro, que para quem não sabe, aí, quem não viveu aquela época, era o triatlon mais importante do Brasil, a única seletiva que a gente tinha para classificar para o Ironman do Havaí, graças ao Djalma Madruga. E também depois das provas que aconteciam no interior de São Paulo, que o Vanderlei Zangel me organizava, que aliás também em breve vai estar aqui conosco, mas aquela prova de Maresias, o meio Ironman de Maresias, que choveu bastante e que você foi o grande campeão, deixando todo mundo no chinelo, inclusive eu. Fala um pouco aí dessas duas provas. Maresias foi muito bacana, cara. Foi uma das provas mais bacanas que eu participei, pelo contexto todo, né, Michel? Lá em Maresias, lugar privilegiado de São Paulo, né? Mas só que na véspera da prova, aliás, no dia da prova, né, na véspera da prova, entrou no Sudoeste e o mar cresceu bastante. Não sei se você recorda que você estava no evento, né? Tu lembra disso? Claro que eu lembro. Parece que entrou no Sudoeste, o mar estava grande, a gente fazia uma travessia que tinha que contornar uma pedra enorme, né? Como se fosse... Isso, a gente saía de uma praia para chegar em Maresias. Exatamente, como se saísse do Leblon, fosse contornar a Niemeyer e terminasse em São Conrado. Praticamente isso, uma distância menor de 2 km, né? Exato. Aí antes da largada, lembro que o Jean Jamil reuniu a gente, que eu tenho uns 150 atletas mais ou menos participando, e falou, só tem 100% de ter acidente hoje aqui, tá chovendo muito, vocês querem que a prova aconteça? Aí a Maria levantou a mão, não queremos, né? E lembro que tinham 2 meninas só participando, que era a Cris Carvalho e uma outra que eu não me recordo o nome, né? E aí a Cris largou na frente com a outra menina, e antes da largada eu abordei o Marco Ivo, que era salva-mar na época, né? Entendia tudo de correnteza. Ele falou, Rip, o que eu faço, cara? Eu vou lá do alto mar ou colo aqui na pedra? Ele falou, meu irmão, cola aqui na pedra, você vai sair na frente dessa galera toda, que aí vai ter menos correnteza. Não deu outra, né, Michel? Fui sair na frente logo de quem? De você e do Buteira. Exímios nadador, eu não acreditei quando eu cheguei na areia. Cadê as bicicletas? Todas as bicicletas, cadê a turma? Você foi o primeiro. Não acredito, não é possível, cara. Os caras morreram afogados, não é possível. O mar estava grande, né, Michel? Cara, eu lembro direitinho disso. O mar estava imenso, né, cara? A gente saiu bem no cantinho, se saísse lá no meio, a gente ia tomar muito na cabeça, né? Então. Daí eu peguei a bicicleta, tinha aquela subidinha de terra, 3 km de Maresia, que vai do outro lado, não é isso? Isso, saindo de Maresias, indo para Boiçucanga, que é aquela rampa Dá que 3 tem subindo e 3 descendo, não é isso? Isso, mais ou menos isso. Aí, antes da largada, não sei se você recorda disso, o Vanderlei falou assim, a distância de natação, 80 de bike e 21 de corrida. Aí beleza, né? Daí peguei aquela subida, desci no pau, acelerando tudo, o último lugar de ponta a ponta, ele estava valendo uma passagem para Havaí, não sei se você recorda disso. Eu comecei no meu catar, ainda estava funcionando, mesmo com chuva, né? Começou a vir aquela metade, 35, quando deu 40 de quilometragem, falei, cadê o Vanderlei que não chega, né, cara? Eu continuei, de repente meu catar começou a pifar, né? E continuei na rodovia, né? Aberta, né, Michel? Para carro, aberto. Né? Aí daqui a pouco vem o Vanderlei com aquele golzinho preto dele, deu um cavalo de pau no meio da rua. Ribeiro, é aqui o retorno, não era 80, não, agora vai ser oficial, botei na 90, cara. Ele mudou do nada a quilometragem, cara. Deixa eu agora. Lembra disso, meu? Eu lembro. Você falou duas vezes aí Ketai. Ketai, eu sei exatamente o que é. Eu lembro disso. Mas para os nossos ouvintes mais recentes, era o velocímetro da bicicleta que ele tem. Ele existe até hoje, aliás, eu uso um moderno, mas eu uso hoje,
que é a marca é Ketai, e a gente chamava na época Ketai, qualquer velocímetro era a mesma coisa que Gillette, né? Hoje em dia é Garmin, né, Exatamente, para os mais modernos. Isso. Mas bacana, esse triatlon foi muito legal, difícil. Caramba, daí eu fiz o retorno lá, vim embora, vi que tinha aberto um pouquinho de vocês, parece que você furou 2 pneus, que o Marcelo também furou pneu, não foi? Isso, a estrada estava horrível Tava por horrível. conta da chuva e tal. Eu consegui né? abrir um Muito pouquinho de suja. distância na bike, só que aconteceu o seguinte, quando eu fui fazer aquela subida de volta, minha corrente estourou, eu tive que subir empurrando, Michel, a bicicleta morro acima, eu pensando só na minha passagem aérea para a Bahia, que eu já estava classificado para a prova, né? Só precisava da passagem. Claro. Né? Aí desci no embalo e corri bastante, quando eu pego, olhando para trás para ver se vocês estavam chegando, né? Aí como vocês tinham um problema também de mecânico, de pneu, cara, eu dei aquela sorte que consegui faturar a tão merecida passagem aérea para a Bahia, né? Que custava uma prata naquela época, né, Michel? Mas o Vanderlei era muito gozado, cara. Essa prova, além de ter as características de uma prova do Vanderlei, né, que era essa informalidade e tal, que ele também vai contar aqui pra gente na participação dele aqui no Endorfina, mas a prova foi uma aventura porque o percurso era difícil, a chuva acabou, enfim, tornando tudo muito mais complicado, virou mais uma aventura do que um triatlon, né? Poxa, aquela descida lá, que era da Boçucanga, a gente pegava, sei lá, 90 km por hora, uma baita chuva, cara, era muito inclinada aquela descida, né? A chance de as pessoas se machucarem, como ele falou, era 100%, né? Graças a Deus todo mundo sobreviveu. E acabou que a Cris também ganhou a passagem aérea para a Havaí, né? E depois foi pegar essa passagem aérea com o Vanderlei, como é que foi difícil? Depois pergunta para ele, vamos pegar na véspera da viagem. O Vanderlei abriu essa passagem, cara, você prometeu. Isso foi em 93, né, Michel? Exatamente. É muito bacana. Legal. E Porto Seguro, como é que foi lá o seu recorde de Porto Seguro tem o mesmo recorde que a Fernanda tem no Havaí, né? Ela tem 7 vezes terceiro colocado no Havaí, né? 6. 6, né? Então eu tenho acho que 6 ou 7 também no Porto Seguro. Eu não ganhei uma prova. E teve uma que foi muito interessante, que você estava participando. Tem 2 que você participou que eu tenho que tirar até o chapéu, né? Uma que você ganhou do Galindes, que foi bem bacana, que eu vi que você mudou a sua estratégia de pedalada. Antigamente você pedalava pesado aberto, não era, Michel? Exato, isso Você estava num giro assim fenomenal e botou do lado do Galindes e ganhou dele na corrida. Isso foi espetacular. Eu acho que eu considero essa vitória mais surpreendente da sua carreira. Em termos de, foi, sem dúvida. Não tenha dúvida. Que é uma e um detalhe, né, que cara? aliás, eu era patrocinado pelo Pão de Açúcar na época, e sempre que eu encontro o Márcio De Luca, ele lembra a mesma coisa, porque ele era o chefe da equipe na época, e ele estava no carro, e ele não acreditou, né, que eu tinha deixado o Galindes para trás, e até hoje eu encontro ele e ele diz, né, que foi a primeira pessoa a ganhar do Galindes aqui no Brasil até aquela época, né? Verdade, o Galindes era imbatível em Santos, né? Ganhava todas as provas em Santos, né? Bons tempos. O Galindes, enfim, já esteve aqui com a gente, né? O cara é uma lenda viva como vocês. Não, o Galindes, o Leandro Macedo, o Manzan, o Marcos Ornella, o Armando também, é uma galera, meu irmão, o Butenas, é uma galera que a gente tem uma geração muito forte, assim, muito presente no nosso esporte, né? Isso acabou puxando sempre um outro mais atleta a dar o seu melhor, né, durante os eventos, né, Michel? Nunca tinham 2 ou 3, tinham vários, assim, no momento para poder ganhar aquele evento, né? Muito bacana. Exato, e nós éramos concorrentes na prova, mas éramos amigos fora dela, era um outro contexto, né, Ale? Foi, Porto Seguro era bom demais, né? A gente festejava bacana depois do evento, né? Era uma festa, né? Porto Seguro era, ao mesmo tempo que era o nosso Havaí, entre aspas. Exatamente, Depois da prova era uma festa, uma bagunça, todo mundo ficava lá mais 2, 3, 4 dias para curtir, descansar. E voltar para casa mais feliz, recuperar, né? o fôlego para voltar para casa mais feliz, como você está falando. Isso é exatamente isso. E a outra prova que eu achei também em Porto Seguro, que você teve um grande desempenho também, mas que eu vou até comentar a respeito, que você é muito parecido com o Armando, né? Foi aquela que o Armando ganhou em cima do Ornelas, né? Eu saí para correr, quando eu olhei uma pessoa de Nike lá na minha frente assim, eu falei, cara, é Armando Marcelo, tô pegando Armando, quando eu vejo era você, meu. Eu tinha esquecido que você estava na prova assim, eu achei que eu estava lá na frente, estava na frente do Armando, eu confundi bonito, achei que era você, tô pegando Armando, tô bem na prova, né? Depois só faltava Michel e o Ornella, que nada, cara. Peguei você e fui pegar Armando nunca. O Armando correu por 1h12 aquele dia, né? Eu lembro direitinho desse tempo do Armando, cara. Ele voou baixo. Marquinhos Ornella até engasgado até hoje, que, pô, se alguém tivesse me avisado, eu tinha ganho dele no meio do percurso. Eu abri 6 minutos na bike dele e ninguém me avisou.
Mas foi bom demais, né? No final acaba todo mundo se dando bem, né? Todo mundo sendo feliz, Exato, né? época boa Muito demais. bacana, muito Ô, prazeroso. Ale, agora vamos dar um salto aí, vamos falar aí de Ultraman. Quando é que surgiu essa história do Ultraman pra você? O Ultraman surgiu foi em 2003, foi em 2000, exatamente 2003, né? O Ido Hoffmann, que participou de várias provas de teatro também das antigas, né? Junto com o Lauter Nogueira, técnico de teatro, você conhece o Lauter, né? O Serginho Cordeiro já tinha participado de vários eventos do Ultraman e resolveram me convidar para participar também. Para fazer a minha primeira experiência. E eu já tinha sabido dessa prova, Michel, em 84, quando o primeiro brasileiro já havia participado, que foi o Manuel Simões. E o Manuel Simões foi o primeiro brasileiro a participar do Ultraman por cinco eventos direto lá no Havaí, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, um dia eu vou participar desse evento quando for me aposentar, né? E surgiu essa ideia quando eu tinha 38 anos de idade. Na época certa, no momento certo, que eu ainda tinha uma participação boa no Ironman de Floripa, né? Tinha terminado com o meu melhor tempo lá, que foi 8 horas e 39 minutos de Floripa. Estava em plena atividade, né? E foi uma mudança na hora certa, que eu estava meio que querendo me aposentar, meio que parar do triatlo. E aí eu surgiu essa oportunidade. E de cara, cara, eu consegui ir bem no evento e ganhar a primeira prova lá em 2003, né? Com o apoio do Luiz Carlos Ribeiro, o Velhinho, que a gente tem que chamar o Velhinho também. O Velhinho é muito bom para a gente contar as histórias. Claro, vamos chamar sim. O Velhinho tem uma história muito interessante também em Porto Seguro, que ele foi o 8º geral e primeiro na categoria. Ele ganhou a premiação do primeiro na categoria, que era 40 a mais no Master, e ganhou a geral que foi 8º colocado, né? Em Porto Seguro. E eles foram o meu braço direito nesse evento, né? Eu tinha entrado praticamente por desconhecido. E a grande dificuldade naquela época para treinar para o Ultraman é que eu estava indo para uma prova de desconhecido, né, Michel? Você nadar 10 quilômetros, né, no primeiro dia, pedalar 145 quilômetros, isso no primeiro dia. No segundo dia, você pedalar 276 quilômetros. No último dia, correr 84 quilômetros, eu achei que não ia completar o evento, né? E eu treinei muito para esse tipo de prova. Tanto é que teve um dia lá que eu dava aula de spinning na Academia da Praia, em um dos treinos clássicos que eu fiz lá, que eu comento com todo mundo a respeito, né? Eu treino que, tipo assim, bati o martelo, que eu estava bem treinado para participar do Ultraman, né? Foi que eu, antes de dar aula, botei meu carro para consertar lá em Niterói, falei pro mecânico assim: Chico, olha só, vou dar uma corridinha aí, daqui a pouco eu volto. Você dá para deixar meu carro pronto até 2 horas da tarde? Não dá, sem problema, pode vir que o teu carro vai estar pronto. Aí saí 7 horas da manhã, né, Michel? E fui em direção a Maricá, correndo, né? Tinha que fazer 7 horas de corrida aquele dia. Uau. Aí bati 3 horas e meia lá e voltei numa região onde você quase não tem quiosque, quase não tem nada de resgate. Que propriamente você tem que voltar caminhando ou correndo, não tem jeito, né? Na praia de Itaipuaçu. Aí quando eu voltei, o cara falou: Ribeiro, você tá roxo, cara. Você tava onde? Não, eu fui pegar uma praia ali, pertinho de casa. Pô, o carro ficou pronto. Daí eu fui para casa, almocei, e peguei o carro e fui em direção à Academia da Praia, que tinha que dar aula da Academia da Praia de spinning das 5 horas da tarde até 10 horas da noite, né, Michel? Daí todo mundo que eu olhava assim: pô, Ribeiro, você tá roxo. Não tinha me olhado no espelho ainda, né? Michel, eu fazia aula depois, fiz as 5 horas de spinning, né? No ritmo mais calmo, mais cadenciado, mas fiz. Na última aula eu quase desmaiei na bicicleta. Quando eu fui me olhar no espelho, eu estava no negro, estava um negão roxo. Caraca, bicho, depois ainda tinha que pegar o carro, voltar para Niterói. Não sei como é que eu aguentei essa rotina de treinar, de cuidar da família, de trabalhar. Era uma rotina. O que mais me desgastou, o que mais me sacrificou foi essa logística de pegar carro e para treinar ciclismo longe de casa. Tem que pegar carro para trabalhar, tem que pegar carro para poder nadar. Esse desgaste, às vezes, eu passava durante o dia 6 horas dentro do carro só para transportar eu e o Kailane Capimari para o colégio, para o futebol, para a natação, né? Isso foi um grande Você estava dividindo já as funções de profissional, de educação física, Exato. triatleta, de Ultraman e pai, né? Exato, não, porque depois eu botei a meta assim, a minha prioridade naquela época era minha família, meu trabalho e meu esporte. Sobrou tempo, a gente está treinando. Se não sobrou tempo, a prioridade é a família, entendeu? Em primeiro lugar, né? Isso aí. Olha, então, aproveitando, duas coisas, mas vamos lá. A primeira, você disse que ficou com receio do Ultraman, não sabia se ia terminar e não, e você com 38 anos, então, na época.
a sensação, como é que você compara essa sensação de ir para o desconhecido, o Ultraman em 2003, e ir para o desconhecido, o Iron Man em 84? Teve alguma similaridade ou foi mais fácil ir para o Iron Man em 84 porque justamente você não tinha noção mesmo de nada? Não, os dois foram muito parecidos, na verdade. Eu até interpretei um pouquinho errado, assim, sabe, Michel? A questão da distância. Porque eu tive uma experiência muito assim, dura do Race Across America como você teve. Um dos eventos assim, mais duros que eu já tive, a gente cruzou a América, dava 4.800 quilômetros, não é isso? Isso, nós vamos conversar isso já, porque eu tenho bante curiosidade desse assunto. Legal. Então, eu já esse do Race Across America, então eu já tinha uma certa base de prova de longa distância, assim, não só no triatlo, mas como no ciclismo também. E a prova tinha uma característica muito boa para mim, do meu lado, porque a prova era natação com água quente, valendo roupa de borracha, o percurso era um percurso de ciclismo extremamente montanhoso, que você vai para o outro lado da ilha, só sobe e desce, você não tem um percurso plano e com vento, e a maratona do jeito que eu gosto, quentinho, você pega 50 graus de temperatura naquele desertão lá que vai de Ravi até o Pier, né? Isso para você é bom. Isso é uma característica que eu gosto. Agora, se você me botar para um lado de frio, já não rendo mais. Eu fui fazer uma Ironman na Nova Zelândia que eu congelei. Parei na bike e não conseguia nem girar, entendeu? É friozinho mesmo. Bem frio, né? E, então, quer dizer, a prova tinha uma característica bem favorável para o meu lado. Isso me ajudou muito nesse lado. E eu tenho uma boa performance durante esses 9 anos que eu participei do Ultraman, né? Então, agora a segunda pergunta. Cara, hoje em dia, né, sei lá, você encontra um tio, você tá no elevador, você vai trabalhar, mesmo na academia, você conta para alguém quando, sei lá, numa reunião às 10 horas da manhã, que você já pedalou 100 e tá lá agora, as pessoas não acreditam, né? Fazer uma maratona, mesmo uma maratona, tipo, o cara corre maratona, as pessoas normais, enfim, não acreditam que existe gente que tem essa dedicação, essa capacidade, sem saber que eles mesmos têm isso dentro deles, que todo mundo tem, basta treinar e a gente sabe disso muito bem. Mas você contou agora essa história de que era difícil, você ficava 6 horas no carro e tal, e tinha que levar as crianças para a escola, levar, buscar e tal, e ainda no final do dia tinha que dar aula de spinning, que isso era muito sacrificante e desgastante. Cara, desgasta psicologicamente o sujeito, tanto você ter essa vida atribulada para treinar para um Ultraman, quanto você treinar para o Ultraman, né? Assim, onde que você encontrava força, o que te motivava ao longo da sua carreira, assim, o que você acha que mais te motivou, ou a cada fase da sua vida veio uma motivação diferente? Da onde que vem essa vontade, essa determinação, essa perseverança de estar treinando tanto durante tantos anos, né? Foram 33 anos, são 33 anos de carreira, e principalmente para provas tão longas e desgastantes psicologicamente. Pô, Michel, eu acho que é o amor pelo esporte, pelo aquilo que a gente faz, cara, entendeu? Eu acho que não tem... Uma vez o meu professor da Gama Filho de treinamento esportivo falou que era sacrificante o treinamento dos atletas de alto nível. Isso para mim nunca foi sacrifício, treinar em alto nível. Treinar, nadar, pedalar e correr, nunca foi sacrifício nenhum. Sacrifício são as nossas logísticas. Você tem que pegar uma condução, ficar dando uma lata de sardinha durante 3 horas para lá e para cá. Isso é um verdadeiro desgaste físico, né? Isso consome muita nossa energia, que chega no final da semana tu está esgotado. Um amigo nosso, que o Rafael do triatlo, né? Ele fez um dia uma pergunta para mim: Alexandre, você já calculou quanto você fica dentro do seu carro durante a semana? Já calculou quanto você fica dentro do seu carro durante um mês? Olha quanto desperdício de energia está sendo desgastada nesse momento, entendeu, Michel? Quantas horas eu podia estar fazendo um alongamento, podia estar com meus filhos, podia estar trabalhando um pouquinho melhor. Esse é o grande sacrifício. Tempo perdido, né? Jogado no lixo. Quer dizer, fora a tua saúde, que vai para a cucuia, tua postura dentro do carro fica totalmente desgastada, curvado, né? Isso é um grande sacrifício no treinamento, né? Não o treinamento propriamente dito, né? Então isso é verdade. Então é o amor pelo que a gente faz, Michel. Isso que quando a gente gosta, a gente supera qualquer obstáculo, entendeu? E eu vou te dizer sincero, tinha vezes que eu terminava um treino de 11 horas de pedalada na montanha, lá em Teresópolis. Eu acabava meu treino, tomava minha cervejinha, comia um baita de um PF. Daqui a pouco parecia que eu estava abduzido, eu estava na Barra da Tijuca em casa, com aquelas
2 horas de carro, passasse como fosse de tão desgastado que eu estava, parecia que eu tinha abduzido, juro por Deus. Já ficava uma coisa tão comum que 2 horas para mim já era tipo andar 20 minutos de carro. Coisa de doido, como vai se adaptando não só o desgaste físico do treino, mas no seu dia a dia, assim, na tua logística da sua vida de trabalho, de família e de treino, né? Coisa de doido, cara. Não sei como é que eu aguentei esses 9 anos de Ultraman realmente não, porque eu realmente amo muito o que eu faço, com o maior carinho, com o maior amor. Eu fiz o meu último Ultraman no sacrifício, que eu comecei a pegar umas lesões na lateral do joelho, né? Não, primeiro começou no esporão de calcâneo, depois foi subindo para a panturrilha e depois para o joelho, né? Tudo do lado esquerdo, por causa do quê? Por causa da embreagem, de pisar na embreagem, primeira, segunda, terceira, até que alguém falou, por que tu não corre um carro automático? Pô, tu vai resolver o seu problema. Agora não dá mais, eu estou indo para o meu último Ultraman, só fui pegar essas lesões no final de carreira, né? Eu fiz questão de estar lá nesse meu último Ultraman lá, Michel, pelo seguinte, que na época houve uma coincidência muito grande, que eu estava comemorando meus 33 anos de carreira, 30 anos de carreira, 30 anos de triatlo no Brasil e 30 anos de triatlo de carreira do Brasil e do Ironman, entendeu? Do Ironman. Então, quer dizer, para mim foi uma coisa fantástica, tá? Do Ultraman, né? Então, claro, do Ultraman, exato. Tá certo. Então você competiu lá em 2003, e aí como é que foi a experiência, enfim, você conseguiu ganhar, né? Exato. Você disse que estava com receio de largar a prova, não sabia como é que ia terminar, enfim, exato. Né, com saúde e tal. Aí você vai lá e ganha. Isso. Não acreditei, porque o vencedor da prova, o favorito da prova era o canadense, que já tinha sido bicampeão desse evento, né? 2 anos anteriores, né? E aí eu venci, ele estava na prova, eu venci ele, o cara era da tenente-coronel do Canadá, aquele cara que tinha tempo integral para poder treinar também, ele mesmo me falou isso, né, na época, né? E depois veio me elogiar, pô, você teve uma grande performance aí, depois o meu grande adversário também era o Miro Gregar. Quem já esteve nessa prova do Ultraman também anos atrás foi o Scott Molina, que bateu o recorde na época, depois de 24 horas de minutos. E aí minha meta, Michel, era tentar melhorar o meu tempo e tentar melhorar o tempo do evento, que é de um alemão lá já de longa data já. Só que eu não cheguei a bater o tempo dele por questões assim da natureza, né? Também não existe o si, né, Michel? Porque a minha natação, pra você ter uma noção lá, meu melhor tempo de natação é 2 horas e 40 minutos. Esse ano que eu tinha tudo para bater o recorde, eu fiz 3 horas e 12 de natação. Porque a correnteza estava tão absurda, contrária. Você sai do pier, você faz uma reta de 10 km até lá o antigo Kona Surf. E aí a gente nadava, não saía do lugar, coisa desesperadora, que quando eu saí da água meio esgotado, mesmo assim eu fiz uma performance muito boa no ciclismo. Foi o segundo melhor tempo de todas as edições. E corri para 6 horas e 15, ao lado do Miro Gregar, que a gente correu uma maratona fantástica lá, a gente fez 6 horas e 14, fiz 6 horas e 15. E fiquei a 8 minutos do recorde do evento, da prova, né? Fiz 21 horas e 59 minutos e o recorde era 21 horas e 52 minutos desse alemão. Mas, poxa, mesmo assim, não importa. Importa que eu me identifiquei muito nesse evento, Michel, que acabou com aquele desfile de moda, aquela coisa de você vestir, ter uma bicicleta de sei quantos mil dólares, né? Aquela papagaiada toda que o Ironman tem, né? Que as pessoas estão mais preocupadas com o tipo de material que você está no evento do que com o seu próprio treinamento em si, né? E isso, o Ultraman lá, as pessoas são bem mais simples, eles respeitam principalmente a dificuldade da natureza. O nosso maior adversário lá é a natureza, a correnteza que você tem contrária durante o evento, da natação, aquela montanha que sobe e desce, que você começa com 30 graus de temperatura, você vai até lá em cima no Parque dos Vulcões, que dá 9 graus de temperatura com chuva e frio, é extremamente montanhoso. É a corrida que você chega a temperatura até de 50 graus no chão, no desertão, que você sabe disso, e 45 no ambiente. Então, o nosso maior adversário é a natureza, e isso os atletas têm extremamente respeito com relação a isso, entendeu? Não fica querendo se mostrar que tem 1000 tatuagens na perna, no braço, na bunda, em todo lugar. Costumo dizer, as pessoas falam assim, Ribeiro, porque não sou nada contra a tatuagem não, entendeu, Michel? Mas as pessoas falam assim, Ribeiro, por que você não tem a tatuagem do Ultraman? Eu falo, minhas tatuagens, Michel, foram construídas ao longo dos anos de triatlo. As marcas de queda de bicicleta que eu tenho, acidente de carro de 150 pontos na testa, no braço. Eu tenho até um mapa do Havaí aqui no braço, a queda que eu tive no Ironman do Havaí, que foi de 94. Bateu uma rajada de vento de 80 km por hora que eu decolei e fiquei nossa, todo estragado, mesmo assim completei a prova. Então é isso. Então as pessoas do Ultraman deixam a pessoa mais humilde e mais simples.
É o que a gente tem feito agora, que a gente conseguiu agora trazer o Ultraman para o Brasil, tem 4 anos seguidos, né, que é o B515. E você vê que é um outro público, que é a galera que está lá. Tem a galera que mais família, que as pessoas se ajudam durante a prova, não estão preocupados em vencer a prova em si, mas estão preocupados em vencer a distância da prova, a superação do evento, que por si só já fala pela distância, né? Claro, é o que eu ia complementar ali quando você falou dessa história de respeito aí ao clima, enfim, as condições da natureza. Né? Se num Ironman do Havaí as condições já pegam, e é uma prova aí que dura aí, vai de 8 até 17 horas, numa prova de 3 dias e dando a volta ao redor da ilha e tal, as condições pegam muito mais, com certeza, principalmente quando você tem que correr 84 quilômetros, né? Esse é o grande desgaste. Então, você sabe que é lá de exato. Ravi até o Pia, né? É uma reta só de um desertão que não tem uma sombra para a gente poder dar um refresco, né? Então, não tem sombra mesmo. É. Mas o que eu, enfim, como fã aí do Ironman, do próprio Ultraman e de esportes de endurance, principalmente esses de ultra distância, o que eu percebo mesmo dos depoimentos, das entrevistas e do que a gente lê, é que o Ultraman é uma prova bem menor e até por isso ela ainda mantém o tal do espírito dessas provas pequenas, como foi o Ironman no comecinho lá atrás, né? Uma prova que tinha toda uma aura especial e tal, justamente porque era uma coisa desconhecida e uma coisa muito considerada, né, muito difícil, um obstáculo grande, uma meta para um ser humano conseguir. Não é à toa que o nome é Homem de Ferro Iron Man, né? Exato. Então eu acho que isso que te cativou aí desde o ano de 2003 e fez você voltar. Me identifiquei muito com a prova, com o evento, né? E você tem noção, o Kurt, durante 6 anos. O Kurt, que é o idealizador desse evento, ele trabalhou no primeiro Ironman do Havaí de 78. Que era realizado lá em Oahu, né? Sim. Depois você vê como ele já pensava diferente naquela época só. Daí, em 83 ele resolveu fazer o primeiro Ultraman do Havaí, porque a prova do Havaí, do Ironman do Havaí, já estava muito elitizada, muito desfile naquela época, Michel. Imagina em 83. Agora. 83. Então ele resolveu fazer uma prova família, que as pessoas se respeitassem mais, se cumprimentassem mais, né? Não tinha a estrela da prova, mas todo era respeitado desde o primeiro ao último colocado, entendeu? Você imagina agora, então, como é que não é a coisa, né? Como é que tudo enfim, cresceu em dimensões, mudou, né? E aí não dá para voltar ao tempo. Também estava conversando outro dia, agora não lembro com quem. Mas assim, a gente também tem que respeitar, porque cada época é uma época e aquilo que você falou no comecinho, né? Se faz o sujeito feliz e aquilo é o que realiza ele, o que preenche ele e tal. Ele tem que ir lá e tem que competir, e a gente não pode negar que o Ironman é um sucesso também. Sucesso, não tenha dúvida. Por conta desse clima e tal, que hoje não é mais Havaí o que vai ser era sempre antigamente. Especial, cara. Pô, eu vi um depoimento uma vez do Mark Kelly, que a prova não dava dinheiro, que eles começaram a fazer uma briga, que o Ironman do Havaí não dava premiação. Começou a dar premiação a partir de 86, quando o David Scott fez 8 horas e 30 e poucos minutos lá na prova. Foi um tempo fantástico, né? Eles começaram a reivindicar e começaram a querer boicotar a prova. Daí o Mark Kelly falou assim, tudo bem, a gente pode boicotar a prova, mas o espírito do Havaí não é esse. O espírito do Havaí é uma prova de desafio, né? Com o tempo, com a natureza, né? Eu lembro dele ter falado a respeito disso. E vou te falar o seguinte, Michel, quando eu conversei contigo no negócio de desfile de bicicleta, né? A minha bike, que é uma Kota Calibur, ela é extremamente eficaz para subidas e plano, né? Percurso plano. Ela sobe bem, tanto sobe bem como anda bem, rola bem no plano. A minha bicicleta foi desde 2005 até a última prova que eu fiz em 2013. Então, todo ano de bike check-in, os caras olham mesmo, não vai trocar de bicicleta. Não, porque essa está ganhando, por que eu vou trocar? Exatamente. Né? E eu considero a melhor performance, não é o melhor tempo, mas a melhor performance, se você depois pesquisar, que eu acho que te mandei aí, do Ironman do Havaí, foi do John Howard, em 1980, que a galera pode pesquisar aí no Google, clica lá, botará o Ironman de 80, o resultado dos 3 primeiros. John Howard naquela fez 4 horas e 28 minutos, meu Michel, com bicicleta de ferro, capacete de couro, sapatilha de tira, né? A bicicleta devia pesar uns 12, 13 quilos naquela época, 4,28. Hoje você pega na elite da galera ali, que estão ganhando a prova, fazem 4,25, entre 4,25 e 4,30. Você vê, quer dizer, então, primeiro não vem o material. Falar no aspecto da nutrição e da aerodinâmica tudo, de Michel. Capacete e tudo mais, né? Nutrição, equipamento, né? Performance, o cara foi um fenômeno, né, cara? E não ganhou a prova, ele botou meia hora na frente de bicicleta do David Scott, mas na maratona ele ficou pedalando para 4 horas e 30,
Mas no ano seguinte que a prova mudou de Warhol, foi para Kona, ele venceu o evento em 81, lá em Kona. Depois, quem tiver curiosidade de dar uma olhada, checa lá, que eu não estou mentindo não, viu? Não, legal. Eu vou colocar no link, nos links aqui depois do post desse episódio, para as pessoas, depois de ouvirem aqui nosso bate-papo, poderem procurar lá mais rapidamente. Eu coloco essas referências para contextualizar aí o que você está falando. E por falar em tecnologia e tal, John Howard, Ale, qual tecnologia ou equipamento de hoje que você gostaria de ter usado lá antigamente, lá nas suas incursões em Kona e nos triatlons aqui no Brasil? Poxa, O que você é adepto ou você não é adepto, ou mesmo que você não seja, o que você acha que teria sido muito legal você ter usado naquela época, claro, para melhorar o teu desempenho ou para facilitar a tua performance? sinceramente, bicho, nada. Eu acho que é? eu ia no feeling mesmo, no sentimento, escutando o coração, a respiração. Sabe, eu usava um relógio eu usava um reloginho de pulso, que marca só cronômetro. Até hoje o relógio de pulso que marca só cronômetro, que eu gosto de ver meu pace por quilômetro, né? Eu negativando uma prova de uma maratona. Agora, nada desses Garmin, de Polar. Pô, eu vou te falar, eu vi a entrevista do mexicano Arthur Barrios, na época do Polar, hein? Você tem uma noção. Ele fez lá em Boulder, no Colorado, isso foi em 95. Os patrocinadores ele era patrocinado pela Polar, chamou a galera toda assim para dar um depoimento, né? Vários maratonistas casca grossa da época. Daí ele começou a falar mal do Polar, que foi só meu recorde está 20 anos da minha maratona ali, ó. Eu nunca usei Polar. Daí o cara cutucou assim, meu irmão, para de falar mal da Polar, tu vai querer ganhar teu caixão, não vai. Então é mais uma questão dessa, entendeu? A tecnologia ela é importante, eu acho que é importante, mas o mais importante é você gostar do que você faz, entendeu? E não dar desculpa porque o material não é melhor que o outro e você perdeu por causa da bicicleta, perdeu por causa do tênis, perdeu por causa da meinha, da narigueira. Outra coisa interessante que eu também vi foi com relação ao Ronaldo da Costa, quando ele bateu o recorde em Berlim, esse contado pelo Filé, que estava lá no evento, né? Ele, na véspera da prova, ele ganhou um patrocínio daquele negócio de botar no nariz, sabe? Aquela narigueira, sabe? Que parece um band-aidzinho. Sim, exato. Eu não sei o nome daquele... Para abrir as vias nasais, exato, né? Ele ganhou aquilo, só que ele ganhou um bônus de 30 mil reais, cara. Então, quer dizer, como é que não vai botar? Bota! Aí no dia seguinte, pô, quanto as pessoas não compraram aquele negocinho na loja? Então, Não é verdade? Não foi aquilo que fez ele ganhar a prova, bater o recorde mundial na época, né? Foi o treinamento raro do dia a dia, o sacrifício que a gente passa todos os anos, né? De acordar cedo, de lutar contra tudo, contra todos, de chuva, sol. Claro, só ele sabe, né? O que ele sofreu, o que ele lutou para chegar no recorde. Eu também concordo que a tecnologia, enfim, tá aí, acho que é legal a gente usar e tal, mas a pessoa não pode se afastar da conexão que ela tem que ter com o próprio corpo, enfim. Eu acho o seguinte, Michel, duas coisas, olha só. Outra que eu vou te dar mais dois exemplos aqui antes que eu me esqueça. Depois eu entro no assunto que você abordou. Outra situação que aconteceu com o Mark Kelly e David Scott. O Mark Kelly nunca ganhava o David Scott no Ironman da Havaí. Persistiu, e ele era patrocinado pela Polar. E ele só se baseava no pulso dele de maratona. O ano que ele ganhou do David Scott, que foi em 89, foi aquela disputa maravilhosa, a mais bonita de até então, de todos os anos. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Que ele nadou junto, pedalou junto e correu junto. Qual foi a meta dele? O que ele falou antes da prova? Onde o David Scott foi, eu vou atrás. E o David Scott falou assim, eu vou fazer 8 horas e 10. O David Scott fez 8 horas e 10, só que o Mark Kelly fez 8 horas e 9. O Mark Kelly só ganhou a prova porque ele esqueceu o Polar. Ele focou na estratégia da prova. Teve uma edição de Florianópolis, que eu assisti também, não vou falar o nome do atleta, mas já estava usando esse potencímetro, né? Estava lá na frente disputando com Stula e Galinde, mais outros atletas de ponta. E quando eu estava de fiscal ali, pegando os números para ajudar o Galvão, daqui a pouco eu vi que ele se afastou da turma. Ele estava no pé que se afastou e não pegou mais. A galera entregou, criando quem ganhou foi o Stula. Depois eu fui perguntar para ele, meu amigo, o que você perdeu o pé? Que meu potencímetro, além da conta, eu achei que ia quebrar. Quer dizer, não pode ser assim. Você tem que usar estratégia. O cara não vai ter aquele potencial a prova inteira. Em uma hora ele vai morrer, vai diminuir. Então você tem que usar de estratégia, entendeu, Michel? Para essa galera que é profissional. Agora, a galera que é amadora, assim, por si só, eu acho bacaníssimo você ter um Garmin, você ter um gráfico maneiro para você ver a tua evolução, né, durante o seu treinamento, ver que ele está dando certo, que você melhorou o seu tempo no 10 mil, na minha maratona, na maratona.
na natação, no ciclismo, e você se basear pelo potencímetro. Eu acho legal, acho uma ferramenta bacana, é um estímulo a mais que você pode ter de tecnologia. Mas não acho que isso seja determinante para o cara ser um atleta de altíssimo nível e deixar de ganhar porque faltou esse tipo de material. Claro, concordo. Acho que você tem que ter por fora um bom coach, e principalmente aquele coach que faz aquela leitura do teu psicológico, sabe trabalhar a sua cabeça. Um dos coaches que eu considero do Brasil, que eu achei um dos mais importantes que eu conheci, né? Na época foi o Marcelo Borges, que treinou a Fernanda Keller, que treinou o Armando Barcelo, que treinou o Marcos Ornelas. Esse cara era um cara militar, não tinha mimimi, era aquele cara casca grossa que naquela época ele, para te elogiar mesmo, você tinha que fazer uma coisa muito extraordinária, de ter uma prova dos melhores. Sim, o Marcelo era uma pessoa difícil, mas é uma pessoa que deu muito certo com o Fernando, com o Armando, com o Marquinhos. O cara acordava lá às 5 horas da manhã e estava lá no treino de maneira, que a gente fazia um treino de maneira às quartas-feiras, que o couro comia, o pau comia, ele estava lá presente para ajudar Fernando, Marquinhos e Armando. Nunca faltou, estava sempre ao lado deles durante a carreira, praticamente a carreira inteira que os dois tiveram na melhor performance, né? Marcelo foi uma grande referência. Tiveram outros também, o Cláudio Morgado também foi muito bom, mas o Marcelo, para mim, foi o melhor de todos os coaches. E não tinha essa tecnologia toda naquela época, entendeu, Michel? Entendi. Então, eu acho que tem que trazer o psicológico do atleta, né, tanto amador quanto profissional, depois vem o material. Cara. O material é importante você ter uma boa tecnologia, uma boa alimentação, né, e tudo com um bom nutricionista, mas tem que ter um time por volta, né, para você ter um destaque hoje em dia, né? Concordo, até porque o equipamento todo mundo pode comprar, todo mundo tem acesso, né? Você pode ir numa loja ou na internet, num clique e ter o equipamento melhor do mundo. Mas isso não vai fazer você vencer, né? Não vai. Teve aluno meu que foi fazer o meu primeiro treino, não conhecia, a gente só conhecia pela internet, eu marquei um treino na estrada, vamos treinar, vamos. Cheguei lá, meu irmão, o cara tá com a bicicleta de roda fechada, capacete aéreo, com a bicicleta mesmo, tipo, pronto para competir. Você vê para competir, vem aqui para treinar, cara. Não, mas muda tudo, volta para casa, semana que vem a gente conversa, traz a bicicleta, traz uma calói 10 que eu vou ficar mais feliz que trazer a tua bicicleta de competição, não é por aí que começa, entendeu? Quer botar uma Mercedes, né, um Fusquinha com como é que se diz, com um motor de Mercedes, o Fusquinha vai despedaçar todo, não vai aguentar o tranco, entendeu, Michel? Entendi, tá então certo, por aí, concordo. Né? Legal. Olha, mudando um pouco aqui de assunto, mas a gente estava conversando aqui antes de começar aqui essa segunda parte, e a gente lembrou aí das revistas, né, que davam cobertura aí mais intensiva ao triatlon e tal. A gente tinha, acho que, pelo menos na mídia impressa, muito mais espaço do que a gente tem hoje, né? O que você quer falar aí dessas revistas? O que você lembra? Cara, a gente não pode deixar de esquecer das pessoas que nos ajudaram muito no decorrer da nossa carreira, sabe? Eu acho que o Werneck foi um dos caras mais casca-grossa em todos os sentidos, vou repetir isso mais uma vez. Ele com o Jornal do Brasil, o Jornal dos Esportes, a coluna que ele tinha no Jornal do Brasil, que era Campo Neutro, ele divulgava periodicamente as nossas provas, nossos eventos. Depois ele teve a revista Viva, que também publicava as provas de triatlo também, de ciclismo, corrida e natação. Depois veio a Bici Esporte, em São Paulo, depois veio a Trekking. Depois veio o Esporte em Movimento, o Márcio Carrilho, a Trekking do Cid Cardoso. Depois veio o Tiquinho com o Esporte em 99, que teve a capa, até a Fernanda aquela na capa. Essas pessoas têm que ter um reconhecimento enorme, porque através dela a gente conseguiu, sabe, Michel, eu formei um book aqui magnífico por causa dessas pessoas. Então eu vendia meu peixe com o book. E aí o Dolabella para vender no nosso patrocínio com outra apresentação. Eu consegui um patrocínio da CEA exatamente por causa disso. E vou até comentar a respeito desse patrocínio da CEA, foi meu primeiro grande patrocinador, porque o Dolabella me ensinou a fazer um book bem profissional, e o Beto sabe como é que o Beto ia para os patrocinadores? De terno, cara. Olha, sabe como é que ele ia, por exemplo, recebia a premiação do Jornal Brasil? De terno, porque ele queria ser reconhecido como atleta profissional. Isso é eu acho que ele foi o primeiro triatleta profissional do triatlon, né, no Brasil. Não tenha dúvida, o Beto era impecável na sua apresentação do evento, ele levava muito a sério como profissional, entendeu? Eu tenho essa memória dele também. Não se confundia, porque ele era um cara difícil, uma difícil pessoa de conviver, né? Porque ele queria mostrar para as pessoas que ele era sério, que aquilo não era uma palhaçada, não entendeu? Ele queria viver daquele esporte e fez o máximo possível para isso. Até que um dos grandes eventos que ele ajudou a realizar foi o Short Triathlon da Globo, que fez no Posto 6, que até então não podia ter evento no Posto 6 em direção a Ateu. Ele conseguiu fechar todo Ateu e Posto 6
foi na Globo, batalhou e ganhou o evento naquela época, né? Então, a gente não pode esquecer dessas pessoas, Michel, que são importantes, que nos ajudaram muito a construir a nossa vida no meio esportivo, como grandes profissionais. E um dos grandes, só voltando um pouquinho atrás, um dos grandes patrocinadores que eu consegui, que foi a CIA, na época, né? Eu consegui ganhar um salário, né, de BTN, que era registrado conforme a inflação da época, que aquela época a inflação era muito galopante, né? Eu lembro. Você se lembra disso? Claro. Você era mais garoto, né? Mas a inflação era todo dia subia leite, subia carne. Não tinha um dia que não subisse as coisas no Brasil, né? Eu consegui arrumar um patrocínio que era a BTN, que acompanhava a inflação. Daí passei um ano com a CIA, né? Patrocinado por eles. No ano seguinte eu consegui reunir o Djalma Madruga e o Cid Cardoso, junto com o diretor da CIA, para organizar o primeiro circuito CIA no Brasil. Foram 3 eventos, foi no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Santos. Foi um puta evento, cara. A gente conseguiu, só que cresceu demais, assim, os valores, né? Era para ser só 5 atletas, ficaram 11 atletas. A gente viajava de jatinho daqui para Santos e voltava. Olha só a mega estrutura. Que legal, isso eu não sabia. Viajar de jatinho. Jatinho, cara. A gente ganhava bônus por premiação, né? A premiação da Sierra era uma premiação muito boa. Só que ao término desse evento que eles fizeram, que eu já organizou junto com o Cid, o diretor da CIA, até ninguém sabe essa história, o diretor da CIA veio para mim e falou assim, eu nunca mais saber de triatlo na vida. Eu falei, mas por que não, meu irmão? Porque deu um problema com os organizadores do evento, eu não queria nem perguntar o porquê, né? Algo de errado aconteceu, né, Michel? Mas infelizmente eu acabei perdendo o patrocínio que tinha arrumado para todo mundo, né, cara? Acabou, enfim, o CIA só teve um ano, né, 87, e depois a equipe Exato. acabou e não voltou mais. Não teve mais, foi desmantelado todo mundo mandando embora, né? Foi uma pena. Legal, vamos tentar descobrir o que houve esportiva, aí para ter acabado. Tem que conversar com o Djan e com o Cid, né? Vamos ver se eles podem contar. Se só solta alguma coisa, né? Mas com relação às mídias assim, esportivas, foram muito importantes para a nossa época, a gente, né, conseguiu bons patrocinadores, né? Depois eu consegui a Banesco, consegui Nike, e aí a gente foi sobrevivendo. O que eu falei, a gente comentou no outro dia na roda de amigos com o Vigílio de Castilho, que hoje está envolvido em grandes eventos aqui de corrida, nenhum atleta profissional ganhou dinheiro no país. Acho que no mundo inteiro, né? Se você for comparar um cara que é um tenista, o cara do golfe, esses caras ganham dinheiro, né? Agora o pessoal do triatlo que viaja para cima e para baixo, fazendo não sei quantos mil circuitos, essa galera não ganha dinheiro momentaneamente, mas perde lá na frente, porque o custo é muito alto, né, Michel? Eu acho que o que eu consegui durante esses meus anos todos foi manter sempre meu trabalho paralelo ao meu esporte, né? Meu pai também sempre me ajudando, me apoiando, né? Sempre estando ao meu lado quando passava perrengue, não posso deixar de falar isso. Como sempre tivemos ajuda, todas as pessoas têm ajuda de outras pessoas, né? Mas o que eu pude fazer é que eu pagasse minhas contas e construísse o mínimo possível para poder sobreviver e me manter o esporte até onde eu consegui, até hoje em dia, né? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que mesmo hoje, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que a galera ainda está mais ou menos nessa pegada e é uma coisa que a gente também quer discutir aqui no Endorfina, enfim. Eu quero ouvir a opinião das pessoas e, em última instância, está tentando contribuir também para o crescimento do triatlon profissional no nosso país, porque se também não tiver o triatleta profissional para também estar servindo de exemplo, como vocês serviram de exemplo para mim e para muitas outras pessoas, eu acredito que fica muito mais difícil do esporte crescer sem os ídolos, né? Então vamos também levar essa discussão aqui para saber quais seriam os caminhos para a gente ter mais atletas patrocinados ao ponto de estarem sobrevivendo e não com um salário somente para sobreviver, mas com salários e contratos que deem eventualmente até uma aposentadoria para as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil e atualmente a gente está vivendo aí uma das maiores crises da história, então também verdade, a situação não está fácil, principalmente nesses últimos anos aí, né? Mas seguindo a conversa, Ale, você comentou ali atrás na primeira parte da nossa conversa, na semana passada, da tua lesão aí que acabou subindo até o quadril e tal, que você acha que é por conta da embreagem do carro. Como é que, fazendo tantas provas longas e correndo desde moleque, como é que você conviveu com as lesões, ou elas não foram tão marcantes na sua carreira? E as coisas que complementavam o teu treino, né, que hoje são preocupação aí quase unânime desde o triatleta que começa, mas principalmente até
o experiente que é profissional, que é uma musculação, um treinamento aí de core ou funcional que virou moda, a nutrição, um apoio psicológico. Como é que você lidou com isso? Como é que era? Como é que foi na tua carreira? Pô, Michel, vou te ser sincero, acho que eu sou uma aberração da natureza, cara. Tudo que é para ser certo, fazer direitinho, eu nunca fiz em termos assim de recuperar o teu corpo, alongamento. Sempre passei longe, eu nunca tinha preguiça de fazer alongamento, na verdade é essa. Eu acho que a única coisa que realmente eu fiz ao longo da minha carreira foi massagem, cara. Massagem que realmente me salvou muito. O primeiro massagista foi o... Não, foi a Araceli não. Antes da Araceli teve o Celestino, que era massagista da KPM de ciclismo. Ele começou a fazer massagem comigo, depois começou a massagear só a celebridade e esqueceu os atletas. Começou a ganhar dinheiro, né? Vou fazer a celebridade da Globo, né? Depois foi a Araceli durante anos. Depois foi o Dr. Costa, lá da Academia da Praia, onde eu tô... Meus últimos massagens foram com ele. Então, a massagem foi que me salvava de verdade, cara. Agora, eu tinha uma preguiça enorme de fazer alongamento, Michel. Musculação também eu fazia por obrigação, que eu tive que fazer porque eu tive uma lesão no Ironman do Havaí de 91, no lombar. E quando eu voltei, eu falei, cara, tem que dar um jeito nisso aqui. Daí o Antônio, que é o Tonho, e o fisioterapeuta na época, que era o Pedro Paulo, fizeram um trabalho de core aqui comigo, fantástico, eu nunca mais tive nada no lombar, né? Depois veio o Antônio Scher, que também me ajudou muito a me curar. Se você conversar com o Antônio Scher, não sei se você conhece ele. Sim, nós já estamos marcando um bate-papo aqui com ele. Então, o Scher, cara, ele que também me salvava. Foi a massagem do Scher que me salvava das minhas lesões. Mas eu sou uma aberração da natureza. Que eu, quando tinha, acho que 8 anos de idade, eu caí do telhado de 3 metros de altura, de cócoras. Já imaginou? E minha coluna deu uma entortada, Michel. Que naquela época, quando eu fui bater a chapa com 15 anos de idade, eu tinha 20% de curvatura da coluna. Você imagina agora, já está com 70, 80 de curvatura. Será que foi isso que fez você ganhar 6 vezes o Ultraman? Sei lá, Michel, eu passo longe dessas coisas que são importantes, sabe? Eu não recomendo ninguém seguir a minha linha de pensamento. Acho que tem que fazer massagem, tem que fazer alongamento. E nutrição? Assim. A nutrição também passa longe na minha nutrição. Eu nunca consegui fazer uma dieta, gente. Nada, Michel. Negócio de barra, de nunca ficou um dia sem beber cerveja? Não, cerveja veio depois, com o passar do tempo, né? A gente vai ficando velho, vai aumentando o número de latinhas, né, cara? Mas a cerveja sempre foi um belo hidratante na minha vida como relaxante muscular. Até que se eu bebesse uma quantidade extrema, eu não ia acordar no dia seguinte para poder treinar em grande performance. Ah, né? Bom, pelo menos isso. Isso, mas durante as competições a gente sempre bebia mais. Era bacana porque as provas que tinham as festas, que era a prova do Porto Seguro, lá com o Djalma Madruga, do Núbio Internacional de Santos, e a do Campeonato do Troféu Brasil dos Santos também, a gente extrapolava, né, Michel? Era muito bom, né, cara? Beber além da conta. Mas do nosso dia a dia, assim, de regra do dia a dia, eu tinha uma boa alimentação de coisas normais, arroz, feijão, salada, frutas, verduras, leguminosas, em grandes quantidades. Nunca achei que o shake fosse me dar substituir a minha refeição principal de coisas saudáveis que a natureza propõe para a gente. Nunca foi de laboratório, entendeu? Foi sempre de coisas normais do nosso dia a dia, né? Isso aí. Até que tem um dos treinos que eu fiz, Michel, o meu primeiro Ultraman, né? Eu parava a bicicleta no pé da Serra de Teresópolis, treinava com o meu grupo ali 4 horas de pedalada, depois seguia a viagem para o meu destino, que era cumprir minhas 11 horas de pedalada na montanha, né? Eu teve um desses dias que eu não aguentava mais comer salgadinho, empadinha, coxinha, né? E parei de frente para uma birosca que tinha uma feijoada rolando. Isso devia ter umas 7, 8 horas de pedalada, num calor do cão. Eu falei, pô, vou encarar essa feijoada que eu tô numa fome danada, né, cara? Daí, meti aquela feijoada e depois tinha uma serra de 15 km para subir, né? Falei, o que eu fui fazer com a barriga cheinha, né? Suando bico, passando mal. Subi aquela serra, resumindo, terminei o treino no escuro, na birosca da Dona Helena, lá do pé da Serra de Teresópolis. Ela já me esperava com a garrafa de cerveja, tomava uma cervejinha, comia mais alguma coisinha e voltava para casa de carro, né? E nessa época eu morava em Niterói. Eu estava voltando para casa de carro e me liga um amigo nosso, que é o vou tentar levar o nome dele aqui já. Ele digo, olha só, Alexandre, olha só, vem para cá, isso no mesmo dia, tá, Michel? Vem para cá, isso de noite. Vem para cá que a gente vai servir uma janta aqui para você. A gente sabe que você está treinando pro Ultraman, tem que comer direitinho. Daí eu cheguei na casa dele, que estava rolando rabada, Michel. Então naquele mesmo dia eu comi feijoada e rabada de noite. E no dia seguinte eu fui fazer 7 horas de corrida, foi a minha melhor corrida que eu fiz do dia, cara. Não passei Olha lá. Tava com uma sustância, juro por Deus, cara. Não recomendo isso pra ninguém, lógico. É um absurdo. Por isso que eu sou uma aberração da natureza. Vai morrer de indigestão, meu.
Pelo amor de Deus, eu mato todo mundo aí numa E dessa para aí, quem com não, calorzão para de quem não matar, conhece, né, você, enfim, vai estar vendo as fotos que eu vou publicar aí no Endorfina BR no Instagram e no nosso próprio site, endorfinabr.com. Mas você é magrinho, né, Ale? Nunca foi barrigudo, nunca foi gordo, enfim, você sempre teve essa Oi, constituição de queniano, né? pega minha foto aí de eu bebê. Minha mãe tem que fazer dieta de Ah, mamadeira, bom, cara. bom, tudo É bem, a né? verdade. Ainda Pra bem minha que você fase foi um gordinho bebê foi gordinho, porque se não com um fosse, ano de idade. não era saudável. Por isso que eu comecei a treinar, para emagrecer, né? Na verdade foi essa. Não, como é que eu me mantenho assim dessa forma, Michel? Porque eu continuo fazendo as minhas refeições principais, café, almoço, janta e um lanche. E de noite eu não janto assim coisas sólidas. Eu tomo a minha cervejinha, como digamos assim, uma amêndoa, entendeu? Uma castanha, um queijo. Eu não gosto de jantar e dormir. A comida estaciona no meu estômago e não digere. Ainda mais agora que eu estou treinando com cargas bem baixíssimas, né? Sei. Atualmente eu tenho corrido 3 vezes na semana. Estou tentando voltar a pedalar, que eu fiz uma volta ciclística agora em Portugal, que cruzou do norte ao sul, né? Que eu quase morri, né? Sem treinar nada, 750 km de bicicleta. E estou tentando voltar a nadar. A natação está me fazendo uma falta enorme, cara, para manter o meu esqueleto alinhado, sabe? Que eu dei uma entortada bonita. Eu vou te mandar a foto para você atual, meu. Estou com a corcunda de Notre Dame legal, mano. Depois que para, agora que eu vou, daqui a 10 anos a gente conversa novamente, vou te mandar uma foto atualizada para tu ver como é que eu vou estar, se eu não me cuidar. Tá Agora bom. que eu estou precisando do osteopata bom ao meu lado, fazer um trabalho pro core aqui direitinho, né? Ô, Ale, Cuidar do corpo. onde é que você espera, onde você imagina que você vai estar daqui a 10 e daqui a 20 anos no esporte? Michel, no esporte ou no lugar de morar? Não, no esporte, no esporte. Ah, não vou parar não, Michel. Vou estar fazendo a minha eterna manutenção. Quando eu tiver saúde para poder pedalar, correr um pouquinho, nadar um pouquinho, vai ser esses 3 eventos que eu gosto. Lógico, jogar meu vôleizinho aqui na praia, pegar minha onda aqui em frente também, são outras atividades que eu também tenho um prazer enorme, entendeu? Entendi. Mas parar jamais, cara. Isso aí. Olha, eu conheci também uma outra pessoa interessantíssima, que foi vou tentar lembrar o nome dele, foi o senhor lá da Califórnia, já lembro o nome dele aqui, está aqui. Não, peraí, vou tentar lembrar aqui o nome dele. Bom, ele com 60 anos de idade, Michel, deu até palestra, na minha palestra, falo até a respeito desse senhor. Edson Sauer é o nome dele, eu conheci lá em 84 no Havaí, tá? Foi a minha primeira edição, eu era o mais novo e ele era o mais velho com 70 anos de idade. O Edson Sauer, ele apresentou com 60 anos de idade, né? Não fazia nada, não fazia nada de esporte. E o médico falou assim para ele, Edson, você tem que fazer alguma atividade física para você ter uma velhice saudável. O que o senhor recomenda, doutor? Vai correr, vai dar uma caminhada, ver se você gosta. Ele começou a caminhar, na caminhada virou uma corrida de 5 km, isso com 60 anos de idade, tá? Presta atenção. Virou uma corrida de 5 km, depois virou uma corrida de 10, depois virou uma meia maratona, depois virou uma maratona. De 60, Michel, até 69 anos de idade, ele fez uma maratona por ano, sendo que a melhor dele foi 3 horas e 30 em Nova York. Isso com 65 anos de idade. Uau! Daí, ao mesmo tempo, aquela chegada dramática da Julie Moyes, eu assistindo lá, ele chegou para o médico dele, e esse tal de Ironman, doutor, dá para mim poder fazer? Você sabe nadar? Não sei nadar. Então você tem que aprender, que você tem que nadar 3.800 metros. E isso quem me contou foi ele, tá, Michel? Não foi outra pessoa. Eu conheci ele, a história dele foi pessoal, comigo e com meu pai. Aí ele começou a treinar natação, treinou natação pra caramba e fez o primeiro Ironman dele com 70 anos de idade. E ele foi abrindo categorias depois, ao longo dos anos, 70, 74, 75, 79, depois 80 a mais. De 80 a mais eu encontrei com ele pela última vez com 82 anos de idade. Eu falei, Edson, você está fazendo alguma coisa? O médico pediu para eu poder parar de pedalar, porque eu estava com risco de cair e quebrar o fêmur. Só estou correndo. Está correndo quantos quilômetros por semana? 100 quilômetros por semana, com 82 anos de idade. Meu Deus do céu. É mole, cara. Bom, então é um não ponto tem fora barreira, da curva né, cara? também, mas é um ponto fora da curva também, né? Exatamente. Tem genética danado, envolvida, né, e tal. Tem um que ele guardou até 60 anos de idade, que gastou tudo. Depois. Exato, também tem essa teoria 60, aí que né? eu acho que é muito válida, né? Verdade, com uma saúde incrível, né? Legal. Impressionante. Ô, Ale, e você ouve essa história aí do Edson Sauer? Edson Sauer, vou te passar a foto dele aí para você. Eu quero ver, sim, vou publicar. Tá. E é uma lição de vida, né? Agora, o que você... Eu tenho essa foto com os brasileiros ao lado dele. Primeiro tem a foto só eu e ele em 84, depois ele foi aparecer lá em 96, estava o Gaúcho ao lado dele, estava quem estava mais lá, o Isso em velhinho. Kona? Isso em Kona, no desfile lá das delegações, claro, sabe? na parade lá.
Na parede, muito Legal. bacana. Olha, então, o que você leva dessa vida aí dedicada ao esporte, desde molequinho, para sua vida familiar, né, e para tua vida profissional aí, enfim, liderando a Pro Ribeiro e as palestras que você faz? O que você leva aí de mais importante? Qual é a lição que você traz aí do esporte para os outros aspectos da sua vida? Michel, eu procuro falar para as pessoas o seguinte: tudo que aprendi foi com a educação dos meus pais, sabe, cara? Os meus pais nunca precisaram falar nada, só a maneira deles agirem no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas, já era um puta exemplo para mim, sabe? De dignidade, de ética, de sabedoria, de conhecimento, de cultura. Isso foi herdado assim de graça para mim. Então eu consegui captar todas as mensagens dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, dessa forma, entendeu? De fazer a coisa certa, digna, sem querer ultrapassar as pessoas, sem querer dar volta por cima de ninguém. Então eu acho que isso que eu aprendi deles, eu só consegui canalizar minhas forças para o meu esporte e deu muito certo, né? Que eu fiz no meu esporte uma coisa bem feliz, bem verdadeira, bem com dignidade, sem querer atropelar ninguém. Tive vários problemas ao longo desses períodos. Eu podia ser um atleta também de distância olímpica, eu posso até te falar isso, eu nem comentei isso contigo. Lembra que aquela prova que a gente correu no Sul-Americano? Sim, em 91, né? 91, quem ganhou foi o Leandro Macedo, Armando Marcelo segundo, eu fui em terceiro, o Galinhos em quarto. Foi aí que o Galinhos começou ninguém conhecia o Galinhos começou a ser conhecido a partir dessa prova. É verdade. No Brasil, né? Na Argentina já era conhecido, mas no Brasil não. Você ficou em quinto, né? A gente fez um top 5 lá nesse evento. É, isso mesmo. Mas eu podia ter seguido carreira da distância olímpica, mas por problemas assim de confederação, batendo de frente com o Calazans, né? Aquela dificuldade toda que a gente teve naquele período, né? Podia ser um atleta, podia ter melhorado a natação ao seu nível do Marcelo, não ao nível do Djalma Madruga, que é outro nível, né? Outro nível, definitivamente. Que não dá para chegar, entendeu? Rafael, qual é o nome do Rafael? Sobrenome? Rafael... Não me recordo. Desculpa, agora. Gente boa, foi meu aluno, desculpa, Rafael, não estar lembrado desse nome, mas do Rafael também, foi atleta também de 1.500, de 400 metros, outro patamar, outro degrau que não daria para chegar. Mas eu poderia ter parado, me dedicado à natação e ter tentado seguir uma carreira de distância olímpica. Mas aquilo me fez tão mal, aquela confederação, da maneira que eles lidavam com os atletas, da maneira que eles tratavam os atletas, sem dar uma boa prevenção, entendeu? Sem dar um respeito para que você pudesse seguir uma carreira digna. Então eu resolvi canalizar minhas forças. Não, eu não quero saber de distância olímpica, eu vou focar tudo no Ironman. Então tudo que eu aprendi, Michel, foi com os meus pais. Eu procuro mostrar isso para as pessoas, para os meus filhos, que eles façam da forma correta a vida deles, que sejam as pessoas honestas, com dignidade, entendeu? E que siga o sonho deles na profissão deles, né? Eu aqui como pai, o Kailane e o Caio e a Mayla, eu abri um leque de opções de esporte, né? Cada um já passaram vários esportes, jiu-jitsu, natação, ciclismo, x-terra. Hoje o Caio surfa e anda de skate, o Kailane hoje conseguiu uma faculdade lá em Cleveland, agora mudou para Tampa pelo track and field, né? Corre pela universidade, tem uma 50% de bolsa. A Mayla hoje está jogando vôlei de quase altíssimo nível aqui com o Marco Ripa, aqui no Marina Clube. Então, eu não imponho o esporte, não imponho a profissão. Da mesma forma que meu pai me deu essa felicidade de eu poder escolher a minha profissão, o meu esporte, eu estou fazendo a mesma coisa com meus filhos e está dando muito certo, sabe? Você fazer o bem faz muito bem para o ser humano, sabe, Michel? A gente está carente disso. As pessoas estão muito gananciosas, muito egoístas, sabe? Só pensam em dinheiro, só em valores. Você vê o Rio de Janeiro hoje está largado aí com só bandido. É uma geração de crianças perdidas aí sem colégio, sem nada. Isso principalmente isso está acontecendo, Michel, pela falta de educação dos pais dentro de casa, cara. Não é o governante que é o filho da puta só, não. Os pais não deixam os filhos largados, não tem aquela paciência, aquela coisa de ser um pouquinho mais militar, para botar a regra dentro de casa, para seguir um bom caminho, entendeu, da vida. Não deixa o garoto largado, o menino largado, tem filho não sei por causa de quê. E fica essa bagunça toda, né? Fora os governantes que não têm ética nenhuma também, né? Fora o pacote que é muito grande, né? Então é uma pena isso que está acontecendo no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, que acho que está sendo mais atingido por essa bagunça toda aí que está acontecendo no nosso país. E é o que diz o lema, reflete bem o que você está falando, né? Educação vem de berço, né? Então, se você não tem um pai que te eduque, está presente, né? Você também não vai ter a condição de educar o teu filho, e isso vira um círculo vicioso e... Não adianta você ter uma igreja tal,
e você sai da igreja, o cara te esbaça, já chega um cara de filha da puta, Exatamente. Tu joga, como eu dou aula na praia, aqui na praia do PP, na guarderia do windsurf, todo segunda, terça, quarta e quinta, todo dia eu tô lá na praia, lá catando lixo, Michel. E com várias lixeiras ao lado do ser humano, o cara é incapaz de botar o lixo ali, é um gesto simples, a criança está vendo aquilo ali, vai fazer o mesmo gesto do pai, cara, não vai copiar. Se tu faz a coisa certa, a criança vai fazer a coisa certa. Se faz a coisa errada, a criança vai para a coisa errada. Não tem, a conta é essa, certinha, não tem o que fazer, entendeu? Então começa dentro de casa já o erro, né? A partir de dentro de casa. E depois vai se agravando conforme a educação é comprometida, né? A ética vem lá de cima errada com os políticos, né? Roubando merenda, roubando nos hospitais, roubando nos contratos com grandes empresas. Aí, meu irmão, pega um cara daquele que roubou 250 milhões de reais, olha quantas pessoas esse cara matou na fila dos hospitais. Tudo errado, né? É verdade, pena, mas infelizmente, né? E o Rio de Janeiro sofrendo mais, parece que está sofrendo mais do que os outros grandes centros no Brasil, infelizmente. Eu sempre fui positivo, sempre pensei muito positivo, mas dessa vez está muito complicado. Tá. Ô Ale, você falou aí dos teus 3 filhos, eles foram também teus staffs no Ultraman em algumas vezes, né? É, legal você ter lembrado isso, legal. Porque, assim, para quem não tem muita noção, mas quando você é staff numa prova de ultra distância, como o Ultraman ou mesmo o Race Across America, na verdade você faz parte da equipe. Né? No caso aí você é quem estava lá nadando, correndo e pedalando, mas se não fosse a tua equipe de staffs, você não tinha a mínima condição de terminar a prova. Como é que foi essa experiência aí de ter colocado eles em contato com você numa situação extrema como o Ultraman? E a experiência deles mesmo de estarem participando de um evento dessa relevância, um evento histórico, enfim, e de estarem te apoiando, né, com uma função importante de estar te dando, enfim, o que você precisa para poder nadar, pedalar e correr no seu limite. Lógico, eu posso dizer também o seguinte, que o José Carlos Ponciano, que é o padrinho da Malha, o Zé Negão, né, ele participou de todos os eventos do Ultraman ao meu lado, né, e ele realmente foi uma pessoa assim, extremamente importante, não só ele, porque o Luiz Carlos Ribeiro também participou de um evento, o Gaúcho participou, o Ricardinho Ramos também participou, mas o Zé Carlos Ponciano foi um cara assim, exemplar, uma pessoa que a gente não posso deixar de falar dele, de ver uma família humilde, mas teve uma educação exemplar dentro de casa. Ele foi morar nos Estados Unidos com 18 anos de idade, depois de correr a maratona de Nova York, ele ficou por lá, fez a vida dele lá, e trabalhando com sacrifício, e hoje ele tem uma família maravilhosa que mora no Colorado, onde a Fernanda Keller já esteve lá em 94, eu estive lá em 95 com o Leandro Macedo, com o Gaúcho, com o Bruno Paiva, quer dizer, uma pessoa assim, mesmo, que não tem papo na língua, que não tem tempo ruim, que foi meu braço direito durante esses 9 anos todos que eu estive lá. Meu compadre, ele, também o Luiz Carlos Ribeiro, meu compadre, o Luiz Carlos Ribeiro era padrinho do Kailane, e o Zé Carlos Ponciano é padrinho da Mayra, né? Então o Zé Carlos tem um tipo assim, foi meu braço direito, 50% da minha prova era ele, tipo assim, Michel. Eu estava numa situação de bicicleta, eu pensava numa Coca-Cola, o cara me dava Coca-Cola, já estava com a Coca-Cola na mão, pensava numa banana, já estava com a banana na mão, entendeu? A sincronia era muito grande, né? E eu comecei a querer levar os meus filhos para participar do meu evento, para saber o que o pai realiza, né, na prova, né? Ter a noção do que eu treinava, qual que era o meu objetivo, né? E foi bem bacana, que eu levei a primeira vez, foi o Kailane, foi a primeira vez comigo, junto com o Zé Carlos Ponciano. Os dois trabalharam juntos a prova inteira, coitado do Kailane, quase matei meu filho, né? Deu 500 mil tiros para me hidratar durante 15 quilômetros de prova, né? Só na maratona, aqueles 84 quilômetros, era muito gozado, que o Zé parava o carro, e o Kailane, antes de se aproximava a 200 metros antes, Michel, perguntava, pai, o que tu quer? Eu quero coca, eu quero água. Ele dava um tiro até o carro, Zé, ele quer coca, quer água. Ele pegava a coca, a água e corria mais 200 metros para frente. Depois voltava para o carro. Então ele fez isso mesmo, 500 mil vezes, né? E no final da prova, a gente foi bater uma foto de chegada, né? Estou vendo o Kailane aqui assim, depois ele foi ver a foto, o Kailane estava arriado assim, mesmo, todo murchinho, todo quebrado. Como se ele tivesse feito o Ultraman dele, né? Pô, fez até mais, né? Foi 500 mil tiros ao longo ao redor da ilha, né, Michel? Depois, no ano seguinte, eu levei o Caipo e o Kailane. Até então, eu estava vencendo as provas, né? Nesses anos todos, né? Depois, eu levei Caipo, Kailane e Mayra, né? Esse foi a grande maratona, porque
A malha começou a querer ficar doente na véspera da prova. Eu falei, não, tem que levar a malha de qualquer jeito, tem que embarcar ela, não pode ficar doente. E a gente praticamente não dormiu um mês, né? E aí consegui procurar ela direitinho, a gente embarcou, né? Só que como eram 4 passagens, eu peguei a passagem mais baratinha que tinha, né? Que era Rio, São Paulo, Houston, Los Angeles, Oahu, Honolulu. Uau! Aí quando a gente fez a primeira pernada Rio, São Paulo, a Malha perguntou, papai, estamos chegando. Eu falei, quase lá, filhinha. Coitado. Vai lendo o gibizinho aí. Qual a idade dela na época, Alê? Você lembra? Cara, ela tinha 5 anos de idade. Nossa. 4, 5 anos de idade, muito novinha, né? Bom, então ela foi mesmo para assistir, né? Ela pouco pôde participar, né? Foi lá para fazer bagunça, mas torceu muito pelo pai, né? Claro, cada incentivo dela, vai, pai, do Kailane me incentivando ao longo da prova, meu, era uma injeção de energia enorme. Só que, infelizmente, nesse evento que eu participei, eu havia treinado muito para essa prova, quando saí da água dos 10 km, comecei já a vomitar direto, Michel. Comecei a desencadear um vômito, peguei uma virose lá, não sei, uma bactéria que me desgringolou, que eu só consegui comer durante os 3 dias de prova pão e água. Mais nada. E de noite comer um macarrãozinho bem simplesinho para poder ter um pouquinho de carboidrato para poder sobreviver no dia seguinte. Eu só terminei essa prova em função dos meus 3 filhos que estavam lá, que foi um sacrifício enorme, né? Treinar para a prova, todo o pacote de cuidar deles, de trabalhar e ter cruzado por, sei lá, 30 horas de voo, praticamente que foi que deu naquela pernada só que a gente foi, né? E aí, cara, foi muito prazeroso que eu ter cruzar aquela chegada, dar um abraço neles, e eles terem ver o pai participando, ver o sacrifício do pai. E hoje eu estou vendo, colhendo frutos, porque o Kailane está indo para o lado do esporte, com o track and field, o Caio também está indo para o lado do esporte, todos estudando direitinho, a Malha indo para a mesma linha, né, de pensamento, né. E isso não tem preço, Michel. Acho que o nosso maior prazer é ver nossa família, né, ser feliz, e as outras pessoas também, não tenho a dúvida, mas da nossa família, principalmente o nosso dia a dia, ver o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né, na nossa rotina de trabalho e de tudo, né? Isso não tem preço. E com certeza essa é a maior herança que você vai deixar para eles, né? Não tenha dúvida, é verdade. Que bacana. Olha, mudando aqui de assunto, vamos voltar aqui para o Brasil. E aí, conta aí do Ultraman Brasil 515, como é que começou essa história? Temos que falar isso aí, verdade. Foi muito bacana, que eu e o Zé Carlos Ponciano, a gente já estava com ideia de trazer a prova para cá, né? E o Luna, que era meu aluno também, que participou desse evento lá foi no 2012, 2010, não me recordo a época que ele foi participar também do evento, né? Juntamente comigo, mais outros 3 atletas, né? E ele teve a mesma ideia na época de trazer a prova para cá. Só que ele tem todo um know-how assim, de empreendedor, né? De gestor, né? Eu tenho mais um know-how assim, de captar as pessoas, né, Michel? Diferente, mais uma parte humana e mais uma parte empresarial, né? Sim. E aí a gente se uniu e eu montei o percurso que saí lá de Paraty e terminava aqui na Barra da Tijuca, né? Um percurso fantástico, um percurso magnífico. Você conhece o Rio Santos, você já pedalou lá, você conhece o percurso. Pouquíssimo movimento de carro, a natação na água quentinha lá de Paraty, depois a gente passou para Ubatuba, né? Já fomos para o 4º evento e estamos para o 5º evento ano que vem. É uma prova para poucas pessoas, no mesmo molde do Ultraman, só que esse ano foi bem bacana porque o Corey, né, que é um dos diretores da prova, que participa do Ultraman do Havaí, e trouxe o Kurt, que foi o idealizador desse evento no Havaí. Ele assistiu a nossa prova pela primeira vez. Ele fez um montão de elogios, Michel, pra gente, pro nosso evento. Que bacana, cara. Ele já fez outras provas no Canadá, já assistiu na Inglaterra, já assistiu na Flórida. Diz que o nosso evento é o melhor que tem, que mesmo em termos de organização se equipara ao Ironman da Havaí até um pouco melhor. Só elogio, ele adorou as pessoas, adorou o ambiente, adorou a comida, adorou tudo. E isso no meio de toda essa bandidagem do lado, não morreu ninguém, né? E que loucura essas coisas, né? Como é que a energia nossa foi tão boa, foi tão positiva, né? Que onde a gente passa na competição, realmente não tem esse perigo de você ser assaltado. É muito, muito difícil nessa região, né? Mas você vai se aproximando do Rio, a coisa vai ficando meio preocupante. Tanto é que a gente tivemos que fazer uma mudança de percurso da maratona. Antigamente saía em Santa Cruz, agora não sai mais. Agora sai tudo na Barra da Tijuca, só por questão de segurança, né? Mas a prova é fantástica, a prova assim, de extremamente superação. O segundo dia de bike é extremamente duríssimo, é os modos do que eu gosto, com muita subida e descida. A gente pega a Serra do Piloto, que você pedala numa região fantástica, com pouquíssimo movimento de carro. Eu já ouvi falar muito dessa Serra do Piloto, tenho curiosidade de conhecê-la.
Pô, são 80 quilômetros, você vai até Santa Maria e volta, Santa Clara, aliás, volta, você não passa não tem nada de carro, Michel, é lindo, várias fazendas ao redor, sabe? Fantástico o percurso, né? Que bacana, E cara. a Vida prova, longa aí pro prova Ultraman tava do Brasil, né? Conseguimos um patrocínio da Erdg, né? Para ser apoiador nosso, que sabendo que vem a coisa melhora um pouquinho mais, e a cada ano a gente vai, né, degrau a degrau, deixando a prova mais profissional. E estamos indo para o 5º ano, né? Impressionante como passa rápido, né? Isso aí, Muito mas que bacana, cara. Eu acho que, como eu também já tive minha aventura aí no ciclismo de ultradistância lá em Fortaleza com o desafio 24 horas, eu sou completamente favorável de também estar estimulando as provas de ultradistância aqui no Brasil. Então, boa sorte aí, que o Ultraman tem uma vida bem longa aqui no Brasil. Agora, Maravilha. por falar em ciclismo de ultradistância, vamos falar um pouco do Race Across America? Vamos. Poxa, você já esteve lá 5 vezes, você falou, né, Michel? Eu pedalei 5 e fui chefe de 5 equipe mais edições, né? 2 ali para o Clarindo. Me conta, como é que foi a experiência? Foi uma época muito boa, que eu estava na época de transição, né, do triatlo, eu estava meio mais trabalhando do que treinando. E o Ricardo Arap, lá de São Paulo, né, você conhece o Ricardo? Claro. Ele me convidou para fazer parte do time dele, de dupla, né? E aí eu aceitei na hora, né, cara? Eu falei, uma prova dessa de maneira alguma, né? E foi, assim, extremamente maravilhoso, o Michel. Como os Estados Unidos é bonito, como é fantástica a mudança de clima, né? Das montanhas, do lugar maravilhoso. Foi uma travessia fantástica, mas muito, extremamente dura, né, cara? Você tem noção? A gente estava tão excitado os 2 primeiros dias que a gente passou 2 dias sem dormir, praticamente eu e o Ricardo, né? Porque a gente começou a fazer turnos da seguinte forma, nossa estratégia. A gente fazia turno de hora em hora, né? Das 6 da manhã até as 6 da tarde. Depois das 6 da tarde aumentava o turno de 2 em 2 horas, depois de 3 em 3. Depois voltava clareado, né? De 2 em 2, depois de 1 em 1. E a gente foi. Só que a gente não conseguia dormir, cara. A gente ficava tão excitado de não perder o turno, né? Com o horário de pedalar, que estava na meia hora, a gente dava uma cochilada no máximo de 10 minutinhos, já estava na hora de você pedalar. Resumindo, desses 7 dias, né, que a gente bateu o recorde na época da equipe australiana, depois você veio bater o recorde com o Zé Filho no nosso tempo, não foi isso? Isso, a gente fez 7 dias e 9 horas. Vocês fizeram 7 dias também em 1 hora, foi isso? 7 dias e 1 hora, exato. 2001. Exato. Eu vi que eu sou bom de memória, Michel. Meu, você é uma enciclopédia. Uma enciclopédia do triatlon brasileiro. Mas então, daí a gente fez 7 dias e 9 horas, mas a gente teve umas situações bem interessantes, que antes da largada da prova, o ciclista italiano, que estava fazendo solo, falou está indo lá pela 3ª vez. Ele comentou a respeito das últimas edições dele, né? Ele disse que a primeira vez ele não completou porque não tinha treinado o suficiente para a prova, e falhou, né? Não conseguiu terminar a prova. O segundo ano ele não completou porque a equipe dele brigou, faltando assim 200 milhas para o final da prova, abandonou ele na prova, não deixou ele acabou tendo que abandonar porque ele tinha que obrigatoriamente chegar com a outra equipe, né? Questão de segurança. Obrigado, né? Ele estava indo lá pela 3ª vez. E aconteceu um episódio interessante, muito parecido com a gente, né, cara? Porque as pessoas que não conhecem, que estão escutando a gente, você tem um apoiador que é um motorhome, que é onde você dorme com a turma toda, com toda a sua equipe, que a gente era em 9 pessoas, mais aí o Ricardo Arap, e era turno de 3 em 3, né? E tem a van que vai te apoiando o tempo inteiro atrás, né? Dando apoio, né? Isso, é o carro que é obrigado a seguir o ciclista, principalmente durante a noite, e alguns trechos de autoestrada e tal, né? Exatamente. Daí, pô, o Ricardo Arap, coitado, ele se sacrificou muito em busca de patrocinadores e tudo. Quer dizer, para ele foi muito mais difícil do que no meu caso, que eu fui lá só botar força. Ele já não. E já para captar patrocínio foi um desgaste físico e psicológico para ele muito grande, né? E aí o que aconteceu? Os primeiros 4 dias é um inferno, né, Michel? Você começa na Califórnia já quente, aí passa pelo Texas, Arizona. O deserto pra gente é muito difícil, né? A gente não tem esse hábito, né, mesmo quem mora aí no Rio, né? Porque deserto é diferente do clima do Rio, né? Seco, né? Bem torturante, né? Isso. E a gente escutando as informações no rádio que no Texas já tinha morrido 100 pessoas com calor de 50 graus, né? Só potencializando o problema, né? Só que eu tinha uma estratégia que toda vez que eu entrava na van, e o nosso nutricionista era o Tubarão naquela época, né? Já começando o tubar junto com a gente. Eu entrava na van e pedia para desligar o ar-condicionado e abaixar a janela, né? Para não ter aquele contraste do clima, né? Só que o Arap não fazia isso. O Arap entrava no ar-condicionado e ficava naquele vai e vem de calor, de sol, calor e frio. Acabou que ele acabou gripando no meio do percurso, tá? Com 4 dias de prova. E aí eu tive que cobrir umas horas dele de pedalada, né? Na sequência, já com mais ou menos uns
5 dias de prova, a equipe nossa começou a ter uma confusão lá de briga, né, meu? Daí eu tive que parar a galera toda só. Ah, não, desculpa, só fui te interromper. Daí o Ricardo Araújo queria continuar a pedalar mesmo, passando mal. Eu falei, não, Ricardo Araújo, você vai acabar pegando a pneumonia, vai acabar tendo que pedalar tudo sozinho, a gente não vai completar essa prova. Descansa que eu vou cobrir suas horas de treino. Na mesma sequência, a galera no motorhome começou a ter uma confusão de briga. Eu tive que parar todo mundo e falei, olha só, lembra do italiano, que falou que a primeira vez não completou por questões físicas, depois por questões de briga entre a galera, entre os staff. Pô, galera, já tem um exemplo que já foi dado na largada, vamos deixar para brigar depois da prova, cara. Vamos concluir a prova, depois vocês brigam aí, não tem problema. Porque dá um estresse, né, Michel? Sabe como é que é, né? Um exemplo... Ela fica 7 dias sem dormir, sem comer. É o exemplo que eu dou para as pessoas, é uma espécie de Big Brother em movimento, né? Total, você está cara, sempre em estresse, você está sem dormir, sem tomar banho, sem comer direito, a responsabilidade. Exato, e quase que eu fui atropelado pela nossa van, que o cara dormiu na van, quase me atropelou por trás. Ainda tem isso aí, né? A responsabilidade detalhe, né? da prova como um todo, prova, de levar a equipe para frente, mas também de não atropelar o seu ciclista, né? E de não ser atropelado pelos carros, porque você está sempre numa autoestrada, numa rua, passa caminhão, passa carro, enfim, à noite, de tudo, dia, né? Cada coelho enorme passava pela nossa frente naquele desertão lá, impressionante, cara. Que legal, mas é uma experiência magnífica, né? Pô, não tem noção, é uma superação assim, bem bonita, que lugar maravilhoso, né, Michel? Muito, acho que se não fosse, é o que eu digo, se não fosse lá, talvez não seria tão legal, né? Enfim, eu também não conheço todos os países do mundo, mas pela dimensão, num país tão grande quanto os Estados Unidos... Pelo contraste é muito grande, né? O contraste de é território, magnífico. Né? Vai mudando a paisagem, fantástico. E você não teve vontade de voltar, Lê? Não, o Ricardo até chegou a me convidar para fazer de novo uma dupla lá com ele, mas daí, pela minha logística, eu ter direcionado meu foco para o Ultraman, não tinha mais tempo para poder canalizar para lá. Eu fico arrependido, sabe de quê, Michel? De não ter participado com você lá da África do Sul, lá. Cape Epic. Você me convidou para fazer dupla contigo. Então. Né? Mas vamos lá, o convite ainda está em pé. Poxa, então tem que só voltar a treinar, só isso. Então, mas isso é o de menos, né? Para quem tem a genética... Você participou lá quantas vezes? Eu fiz 4. 4, né? Ah, muito bacana, a estrutura cara. É magnífica, né? Aquela prova ela é o Ironman do mountain bike, né? Aliás, desculpa, é o Tour de France do mountain bike, né? Porque é em etapas, né? Então, ela é conhecida mesmo entre os profissionais como o Tour de France do mountain bike. Entendi. São 6 ou 7 dias de prova? Hoje em dia acho que já são 6, mas eu acho que eu competi 2 ou 3 anos que eram 7, depois acho que no último passou para 6. Tem um prólogozinho, legal, né? Enfim, eles copiam um pouquinho assim o molde do Tour de France numa versão de uma semana só. Mas é espetacular também por conta do visual, o cenário ali ao redor da cidade do Cabo e tal, onde a prova acontece todos os anos, é muito legal, cara, muito bacana. O pessoal é muito legal. Tem muita prova bacana participar. Isso aqui. Se você conseguir a cultura, a culinária, então, né? O país. Vamos lá, vamos fazer um dia assim. Vamos voltar a treinar aí, subir em cima da mountain bike e fazer, claro, não é para ganhar, é para curtir, então fica mais fácil ainda, né? Fica preocupação, né? Então, Alê, estamos chegando já aí quase no fim, mas eu queria fazer aqui para você 3 perguntas que eu acho que são importantes e bacanas aí para os nossos ouvintes. A primeira é, se você pudesse voltar no tempo, ou se você estivesse andando aí pela alguma praia do Rio, lá onde você disse que treinava, que não tinha nada... Isso, na reserva da Barra da Tijuca. Isso, na reserva e tal. E você encontrasse com o Ribeiro ali, com 20 anos treinando para triatlon, para um Ironman, que conselho que você daria para você mesmo? Eu vou te falar, eu faria nada. Sabe, a nossa vida é como altos e baixos, a gente tem ao longo da nossa vida, com momentos bons, momentos ruins. E acho que não existe uma linha reta, né? A linha tem que ser, a nossa cidade tem que ser com curvas, de saber superar as barreiras, né? Os obstáculos, né? Sou muito feliz do que eu fiz, não me arrependo de nada. Só um detalhezinho que ficou faltando na minha carreira, que eu achei que daria para ter feito, né? Seria um top 10 no Ironman do Havaí.
eu estava a caminho disso, depois do que aconteceu, o Calene veio a nascer, e aí, mais ou menos, eu mudei o foco, tive que me dedicar um pouquinho mais no trabalho, tive que reduzir minha carga de treinamento, mas eu estava na linha certa para chegar lá, e não deu. Mas, infelizmente, mesmo por isso eu sou feliz, porque o Ultraman veio a substituir de uma maneira formidável, né? As vezes que eu conheci lá no Havaí, massa, as mesmas coisas que eu fiz, eu tive uma infância muito feliz, né? Foi na infância na rua, andando de skate, jogando bola na areia, com os amigos, surfando. Foi tudo maravilhoso, uma família maravilhosa, uns pais maravilhosos, uma família que eu amo muito, uma namorada que eu gosto muito, que é a Clarice, uns filhos impecáveis. Quer dizer, então, só recordações boas, e as recordações ruins só fizeram a gente a crescer, mais nada. Entendeu? Só melhorar como ser humano, né? Isso aí. Vamos lá, outra pergunta que essa eu tenho feito para todo mundo também. Pelo menos que eu sei, né? Eu vou estar descobrindo aqui no Endorfina. Mas você, bem como o Oscar e o Mansur, acho que são as pessoas que são mais longevas aí no triatlon brasileiro, ao lado da Fernanda Keller, é óbvio. Enfim. Não, deixa eu corrigir, peraí. Quem mais? Não, são tudo garoto, cara. Tudo garoto. Eu comecei em 83, Michel. Bom, o mais velho daqui é o Dolabella, dessa galera. O Ronaldo Bode e o Marco Ripper, são os mais velhos. Depois vem Roger, eu. Então, mas o Roger tá parado, o Ripper tá parado. Eu tô falando que se mantém no esporte até hoje, né? Ah, entendi. Positivo, pode ser. Sem parada, né? Exato, sem parar assim, por alguns anos. Enfim. E agora parei em 2013, né? Agora estou paradão, só na manutenção. Ah, tá certo. Bom, vamos lá então. Como é que você vê o triatlon depois de tantos anos envolvido e mesmo depois de parado, vivendo do triatlon, treinando, morando aí no Rio de Janeiro, e o triatlon no Rio de Janeiro renasceu aí de uns anos para cá, aí de novo com o Júlio Alfaia e tal? Ah, Michel, desculpa te interromper, mas é muito importante, você lembrou um episódio que o Armando falou. O triatlo começou em Niterói. Não começou em Niterói não, Armando. O triatlo começou no Rio. A gente ligava de vocês todos em Niterói. É verdade, rapaz. Ele falou que começamos em Niterói, que os campeões eram tudo que nada, rapaz. Primeiro começou lá em 82 com o Marco Ripper, Dolabella, Ronaldão, depois o Roger espancava vocês. Quem mais? O Tizano, Gaglianone. Essa mania que os niteroienses têm de achar que lá é o centro do mundo. A Fernanda foi a primeira a aparecer, foi a Fernanda que começou a ganhar da Mônica Suzano e da Web, que era do Rio de Janeiro. Olha lá. A Fernanda logo assim, bem próximo. Não posso tirar o mérito da Fernanda. A Fernanda foi um fenômeno. Para mim foi a Pelé do triatlo do Brasil, foi a Fernanda Keller. Sem dúvida nenhuma. O triatlo do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Embaixo. De tirar o chapéu, não tem o que falar, né? Mas, Armando Barcelo, olha só. Tá aí outra coisa que ele me pediu para falar do dedo leproso. Ele ganhou a prova de milionário do Brasil. Então eu vou te contar esse episódio que eu deixo só cortar um pouquinho, Michel. Pode contar. Muito interessante. Foi o último Ironman que o Djalma Madruga fez na sede de Portugal, no Angra, e chegava na Barra da Tijuca, né? Aí no dia do café da manhã, eu tô lá com o meu shake lá de Citomax, né? Não tinha mais pó, não tinha mais nada, só para tomar antes da largada da prova. Ele tem um dedo leproso, Michel, não tem noção mesmo. Não sei como é que não caiu ainda. Ele meteu a porta do dedo no meu copo, ele mexeu aqui assim, agora toma, meu filho da mãe desgraçado, vou tomar esse negócio com esse teu dedo leproso. Ele disse que ganhou a prova ali, né? Alguém tá a prova do dedo leproso. Pode até ser, mas mais ou menos, né? Que eu tinha acabado de voltar do Ironman do Havaí, junto com o Gazon, e um mês depois estava fazendo a prova dele, né? O Ironman do Djalma Madruga, né? Mas também não é desculpa, não. Mas um episódio interessante foi o seguinte, que o Armando ganhou a prova, né? Depois que teve o cruzador de chegada, ele agarrou, chegou 2 minutos na minha frente, né? No Ironman, que foi tipo uma versão tupiniquim do Markelli de Viscotti, né? De 89, né? Duelou lado a lado o tempo inteiro. Ele já contou esse episódio, né? Só estou relembrando, né? Aí terminou a prova, ele disse que dormiu de noite agarrado no ar-condicionado. No dia seguinte ele veio confessar comigo: pô, Ribeiro, tenho que te contar uma coisa, cara. Eu fui na Mãe de Santo lá e pedi para eu ganhar a prova de qualquer jeito. O que eu tinha que fazer para ganhar a prova? Eu falei: que a Mãe de Santo falou assim: ó, você vai ter que cortar um cabrito, deixar na esquina tal lá de Niterói, vai ter que sacrificar aquele cabrito. Daí ele falou assim: eu vou sacrificar cabrito nenhum não, cara, eu vou de qualquer forma, eu vou ter que ganhar essa prova de qualquer jeito. Eu fiquei feliz. Ele quase me matou o cabrito, desgraçado, para sacrificar ganhar a prova da prova. Já imaginou, Michel, hein? Nossa. Se ele mata o cabrito e perde? Meu Deus do céu, hein? Que macumba brava, né?
Mas vamos lá. É isso aí. Como é que Diga você lá. vê o triatlon depois de tantos anos, né? O triatlon foi para as Olimpíadas, passou a valer vácuo, né? O triatlon aqui no Brasil deu essa encolhida e agora, né, a gente está tentando fazer ele ressurgir. O Ironman cresceu, veio para o Brasil. Como é que você vê o triatlon ao longo aí desses 35 anos de triatlon no Brasil e nos últimos 35 aí no mundo? As pessoas podem até discordar, assim, Michel, mas eu acho que eu vejo em plena evolução, viu, gente? Eu acho que o teatro do Brasil, quem faz o teatro primeiro são as pessoas, são os próprios atletas, que pela sua força de vontade, eles abdicam de várias situações financeiras, de família, de trabalho, para poder se dedicar, né, integralmente, não estou falando isso no profissional, tá, Michel? Como atleta profissional, né? Você vê, tiveram várias gerações, a primeira geração que foi a nossa, ela começou, né, com o Armando, com o Marquinhos Anelas, com o Garzon, com o Roger, com o Dolabella, depois veio a geração com o Manzan, com o Leandro, né? Eu tô falando na parte masculina, né? Se você depois me corrige com o Mansur, você, o Marcelo, do Tênis de São Paulo, depois veio a geração do Reinaldo Colucci, né? Com o Fabinho Carvalho, veio nesse meio termo entre Fabinho e a gente, né? Tenta me recordar as pessoas O agora. Tem Ivan. agora o Ivan, o Vanzinho Albano. Eu vou te falar até a história do Vanzinho Albano, que a minha melhor performance que eu fiz no Ironman do Floripa foi 8h39. Foi porque eu fui treinar na casa do Ivanzinho Albano, naquela época eu dava treino para ele. A gente se uniu. Ele pegou a vaga de São Croix como profissional. E eu peguei a vaga em Florianópolis, fazendo 8h39, meu melhor tempo, que durou durante 20 anos aí também, né? Durou um bom tempo. Não, 20 anos não, desculpa. Durou 20 anos, foi da vaga de 8h49. Esse dia foi durante um pouquinho menos, né? Mas foi a minha melhor performance, né, que eu tive, né? Então, quer dizer, foram várias gerações boas de pessoas que fazem pelo esporte porque eles amam. O Virgílio de Castilho também foi medalha de prata no Pan-Americano de Winnipeg, né? É, um resultado Então, excelentíssimo, né, para o nosso fantástico, esporte. na frente do Galins, colado no americano lá, que eu esqueci o nome, que ganhou o evento. Então, quer dizer, o que falta para a gente agora é ter um cara, um bom gestor à frente da linha de trabalho. E com dinheiro, né, Michel? Que com dinheiro, sem dinheiro a gente não faz nada, né, cara? Um cara honesto na frente desse público. Eu acho que agora com o Laporta, com o Vigílio de Castilho, de repente pode ser que a coisa mude um pouquinho para melhor, né? Então, Os caras têm já puxando o gancho aqui, essa seria a minha última pergunta aí para você hoje, ô Ale. Recentemente houve essa renovação, né, na CBTRI, terminou um ciclo olímpico no ano passado e agora está todo mundo apreensivo com o trabalho da nova gestão sob o comando justamente do Laporta. Se você estivesse no lugar dele, o que primeiro você faria para impactar de maneira mais profunda o nosso esporte? Olha, Michel, eu faria igual a Tessa fez, igual o Clube Pinheiros tem feito agora com polos assim, de centro de treinamento de alto rendimento, né? Pegar aquela galera carente que a Tessa tem lá em Fortaleza, né? Popularizar um pouquinho mais o esporte em vários estados, fazer em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, no interior de São Paulo tem um espaço privilegiado lá para você fazer essa atividade com segurança, entendeu? Mas tem que popularizar mais o esporte para você poder dar aquela peneirada que nem os quenianos fazem lá no Centro Olímpico deles. Tem muita gente para sair boa ali no Brasil, tem muita gente boa com grande potencial. Mas para isso precisa de dinheiro, precisa de um bom gestor, uma boa pessoa competente. Eu acho que com o Vigílio de Castilho ao lado do Laporta, vai muito a crescer. O Vigílio tem um know-how assim, não só da parte técnica, mas da parte prática de governo, como é que é o funcionamento dessas coisas, como captar o dinheiro para chegar ao recurso no destino certo. Eu acho que o Vigílio é bem sucedido, o cara está bem financeiramente. O que ele tem mais hoje em dia como idealizador, com ideia de idealizador, é fazer a coisa dar certo, entendeu, Michel? E eu acho que ficou muito tempo parado com o Calazans, com o Carlinhos. As provas do Calazans e do Carlinhos davam sempre 150 pessoas, 200 pessoas no máximo, eventos pobres. Você pega a prova do... Sempre deu 1.000, 1.500, 2.000 pessoas no Troféu Brasil, no Internacional de Santos. Foram provas exemplares. O próprio Júlio Alfaia, aqui com a nossa prova do Rio de Janeiro, se manteve vivo, mesmo sem recurso nenhum. E hoje a prova do Rio de Janeiro está voltando a ser o que era antigamente, botando 200 pessoas no né? Quer dizer, polo de locais possam essa que está carente de atividade física. E com o Vigílio ao lado da porta, acho que a coisa você não tem dúvida. Né? Eu confio no Vigílio, na pessoa que, desde que a gente está sempre junto aqui conversando a respeito disso, e eu acredito que a coisa vai dar certo, não só a curto prazo, mas assim, um pouquinho a longo prazo, a coisa retomada, um projeto daqui a 2 Olimpíadas, quem sabe, né?
Tem uma garotada com renovação boa aí. Que bom, tomara mesmo, eu concordo com essa tua opinião, acho que a gente tem que focar muito ou quase todos os nossos esforços Tem muito, no triatlon de base. Muito A gente desperdício tem muita de potencial, gente aqui no Brasil, isso acaba gerando qualidade e principalmente, Exato, exatamente. e principalmente o fato de que o esporte também educa, Mas isso né? é o principal. Então, independente dessas crianças serem triatletas de ponta Do ou lado não, bem da vida, né? a gente, Isso através aí. do esporte, também vai estar educando as pessoas, Beleza, essa show molecada, de bola. né? Bacana. Legal, Ale. Legal. Conseguimos aí concluir aí a nossa meta de fazer 2 partes do programa, mas a gente não fecha as portas aí para você. Podemos fazer uma visita para você com a mesa redonda, Michel. Sem dúvida nenhuma, para estar Fica bem corrigindo bacana, né? os relatos. Vamos sim. Deixa o Endorfina evoluir aí um pouquinho mais, deixa a gente chegar no 1 milhão de downloads, aí a gente vai ter um estúdio e tal, a gente faz uma coisa bacana aí, e botar esse programa off, faz mesa cara. redonda De e qualquer tudo forma, mais. conseguir um Agora espaço é o lá, seguinte, porque é um desperdício o trabalho que você está realizando, que é fantástico, que é inédito no Brasil, você conseguir resgatar todas essas pessoas, que tá sendo um sucesso tremendo. Eu acho que tem que virar isso aqui uma prova de tipo do off, como fez com a Asa Delta, com skate, com surf, entendeu? E para não dar ciúme em ninguém, você vai em várias regiões, vai no Rio de Janeiro, conversa com o pessoal do Rio de Janeiro, conversa com o pessoal de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, entendeu? Vai puxando aquela galera toda, Rio Grande do Sul, né? Que fizeram parte dessa história magnífica que é o triatlo proporciona para o nosso país, né? Fantástico. Vamos batalhar isso. Não, sem dúvida nenhuma. A gente já conversou um pouco sobre isso. A gente já tem material para isso, eu já tenho até uma produtora. O que a gente precisa, de novo, é dinheiro. Então, vamos deixar esse projeto não arquivado, mas a gente está trabalhando mais devagarzinho nele. Se tiver alguém aí ouvindo que tem interesse, pode me procurar. Mas vamos sim, eu acho que o triatlon merece isso, acho que os triatletas merecem isso, acho que vocês merecem isso, enfim. Então, vamos trabalhar para esse documentário sim sair e atingir aí um canal desses para que o grande público também assista e conheça um pouco da história do esporte no nosso país. Ale, mahalo mais uma vez. Para quem quiser saber mais sobre a sua assessoria, a Pro Ribeiro, os títulos, o 515, quem quiser te contratar para fazer uma palestra ou simplesmente entrar em contato com você para fazer uma pergunta, um elogio, através das redes sociais, onde é que as pessoas te acham de maneira mais fácil? Michel, tem o meu site proribeiro.com, lá tem todas as informações mastigadinhas, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Eu vou colocar aqui para os ouvintes no post do episódio de hoje todos esses links aí para o site da tua assessoria, para o B515, redes sociais e tal, para que as pessoas possam te procurar aí para, enfim, tirar dúvidas, elogiar e contratar para palestras e tudo mais. Um grande abraço, Ale, uma boa noite. Obrigado, Michel, um abraço a todos vocês aí, fica para uma próxima oportunidade, tá? Valeu, obrigado, irmão, fica com Deus. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!